Fala galerinha, beleza? Estamos aqui começando mais um episódio de Ninguém é Dono da Razão. Hoje com um cara aqui, Guilherme Ribes. O Gui tem duas empresas na área de tecnologia. A gente já estava trocando uma ideia aqui antes em off e a gente acabou de descobrir já que tem assunto para fazer a versão 2 e 3 já de ter tanto assunto, papo vai ter assunto. Mais ou menos isso aí. É isso aí. O Gui já trouxe um presentinho para nós que está aqui, ó. Vocês vão conseguir ver muito bem aí na câmera. A mensagem aqui já fala muito a respeito dele e do papo que a gente vai ter aqui, que é sucesso não aceita preguiça, né, Gui? É isso aí, perfeito. Então, vou liberar aqui, né? Eu, Ramon, Gil. Bem-vindo, Gui. Vou liberar aí, solta o verbo, apresenta quem é o Gui, de onde o Gui veio, conta, vamos começar pela história do Gui e depois a gente vai surfar dentro dos temas aí. Legal. Primeiramente aí uma satisfação, um espaço que vocês aí estão me permitindo falar um pouquinho, né? Muito legal essa ideia, sem fins lucrativos nenhum, né? Uma ideia aqui só de fomentar e também trazer mais vontade e voracidade para essa juventude aí que nem eu falei com a Amon antes um pouquinho no nossos bastidores aqui, né? Que os jovens hoje só pensam em escalar, em amanhã depois já ser milionário, mas não é bem assim, né? Então hoje nós vamos colocar um pouco... Leva um tempo até o cara ser milionário, né? Leva um tempinho, né? Que o mundo aí, os jovens de hoje em dia, a ansiedade aí junto de vários fatores aí vem mudando. Nós somos jovens aqui, né? Mas eu digo os jovens de 18, 19 anos aí que mal saiu da faculdade e já quer ver o negócio acontecer. Então, falando um pouquinho de mim aí, né? Guilherme Ribes, Henchen, nome todo alemão, desde o pai e da mãe. Então, já sabe que os alemãos gostam de trabalhar e do negócio certinho, né? Se deve R$1 na venda, tem que voltar em casa e pegar e devolver, né? Eu, Guilherme, hoje 32 anos, já tenho um filho, esposa que trabalha comigo. Comecei a empreender aí entre 21 e 22 anos. Trabalhei desde os meus 15 anos na área de TI, sempre com muita vontade. Com 16 para 17 anos, tirei minha primeira certificação Microsoft. Foi onde eu, de fato, mergulhei aí na área técnica. Aí depois só fui evoluindo, entrei na faculdade precocemente, em 16, 17 anos já estava entrando na faculdade, na época prestava o vestibular, dava aquela tremedeira, né? E aí fui avançando, aí fui engolindo o conteúdo, estudo, e aí com 21 anos, próximo aos 22, aí hoje vai fazer 10 anos que a gente está no business, a gente começou a empreender, então a AGB Computadores em Indaial, ela existe em São Paulo também, com o André, que foi o nosso sócio investidor, que acreditou em nós lá, né? Vou falar um pouquinho em seguida. De 21 para 22 anos a gente começou a empreender aqui na região, muito difícil, porque começamos sem nada, nada de clientes, tudo muito básico, só quem acreditou, investiu lá, botou um dinheiro inicial e trouxe o know-how que tinha de parcerias com distribuidores, e aí fomos indo, fomos evoluindo, e hoje a gente virou uma referência aí dentro do estado de Santa Catarina, já vendemos para 9 estados aí, né, com a parte de produtos. Dentro do estado de Santa Catarina e no Paraná e Rio Grande do Sul a gente consegue atender clientes, fisicamente inclusive, né, e atendemos remoto aí o Brasil inteiro também. Temos uma carteira de clientes aí de mais de 1.000 clientes a nível Brasil. E além da AGB, há 3 anos atrás surgiu a DG Sistemas. O porquê que ela surgiu, né? Eu sempre falo quando eu vou em algum cliente, amigo, churrasco, porque a gente não pode mais separar o business e o vida pessoal. Elas são uma coisa só, né? Então eu sempre falo que a gente entrega a solução e aí numa dessas conversas off aí, num cliente, ele falou, se tu entrega a solução, eu preciso de uma solução de software, aí, uma coisa inovadora, e diante disso a gente foi atrás. Aí surgiu a DG Sistemas junto com meu irmão, o Daniel, que tem aí já mais de 15 anos na área de software também. E aí a DG Sistemas foi começando, e foi evoluindo. Hoje a DG Sistemas ela tem praticamente mais funcionários do que a AGB. Legal. Em 1/5 do tempo de Legal. vida, né? Então esse é um pequeno resumo aí, né, dos nossos negócios. Sucesso não aceita preguiça, identifica muito comigo e com quem faz parte do nosso negócio, nossa família. Eu falo muito da minha esposa porque foi a pessoa que me deu o empurrão lá atrás. Quando eu conheci ela, eu andava com o gol rebaixado, que nem ela diz, né? No primeiro encontro. Ela disse, não, o carro rebaixado não dá e não sei o quê. E aí ela foi... Te tirou dessa vida. Me colocando, exatamente. Aí juntou a parte técnica com a mulher que bota o cara no eixo, né? Mas é isso aí, estamos aí na luta. Legal. Estamos aí brigando todo dia por cada... Que nem eu digo, cada grão, né? Grão em grão a gente vai evoluindo e a gente é muito pé no chão, sempre que cresceu sólido. Nossa empresa
tirando ali o início, ela sempre foi positivo, sempre deu tudo certo, porque a gente sempre constituiu as coisas da forma onde a gente pôde alcançar, né? Massa. Legal, Gui. Parabéns pela trajetória, cara. Tu falou aí das duas empresas, né? Como a gente tava até trocando uma ideia antes. Então, uma, na verdade, ela é de infraestrutura e a outra é uma desenvolvedora de software, né? Exatamente. A AGB Computadores é uma empresa focada em serviços de infraestrutura. A infraestrutura, quando a gente fala em infraestrutura, o pessoal pensa muito em máquina. Isso. Mas a infraestrutura vai muito além disso. Hoje a gente fala em cloud, né? Em nuvem. Né? Era isso que eu ia te perguntar. Quando fala em infraestrutura, na cabeça de todo mundo vem hardware, equipamento. Exatamente. Mas não é só isso. Até a nossa logomarca é uma nuvem, né? Ao redor do AGB tem uma nuvem, né? Em 2014, mais ou menos, eu fui um dos caras que começou a falar um pouco de cloud computing no meio da universidade. Eu tive um artigo publicado, participei de um seminário na Uniaselv, onde falei de cloud, onde na época a internet era 5 mega, talvez, em casa. Então o cloud era muito... não era muito pensado naquela época, a gente falando de cloud, e era muito falado, e a segurança do cloud, né? Será que vai dar? Será que é mais seguro? E eu sempre colocava um ponto de interrogação em quem participava das discussões comigo. Será que uma estrutura de uma grande empresa, de uma big tech, vai ser menos segura que na tua casa, que na tua empresa? Daí a galera, tem isso, mas é a segurança dos meus dados. Eu acho que até hoje é falado nisso, né? Mas a infraestrutura hoje, ela migrou muito para a área de cloud, né? E então é o que a gente está caminhando mais. Mas a gente não deixa de fazer o tradicional, a gente atende o tradicional, formata computador, vai lá junto no cliente, se choveu, tem que trocar tudo, a gente faz. Então a gente faz a TI de ponta a ponta. Legal. Eu montei um galpão aqui na minha cidade, eu preciso de soluções de fazer tecnologia. Cabeamento, Tudo, né? Essas tudo. paradas tudo. A gente não mede esforço e vai Legal. fazer de ponta a ponta. Pô, quando tu fala de cloud, né? Por exemplo, esse negócio de substituir e tal, né? A ideia da cloud em si, ela é o quê, por exemplo? Tirar o servidor que o cara tinha dentro da empresa dele, aqueles hack e tudo, e deixar tudo numa cloud? Ou ainda existe esse lance do ter o servidor? Eu sei que tem empresa que ela precisa também de uma velocidade na informação, né? E às vezes a cloud, não sei se atende com essa velocidade também ou não, mas o propósito em si foi o quê? O que melhorou? Exatamente. Hoje o que mais se vê nos business é a nuvem híbrida, né? Em que sentido eu digo nuvem híbrida? Hoje a solução de e-mail minha, no meu negócio, lá onde o Gilson trabalha, o Ramon, com certeza já é uma solução em nuvem, né? Não fica mais hospedado dentro de casa, isso há um bom tempo, né? A solução de backup já não é mais aquele backup tradicional, é um backup em nuvem. O ERP também, em grande massa, já é em nuvem. Então, com essas migrações do SaaS, né, do Software as a Service, né, indo para a nuvem, o servidor também foi ficando de lado, né, porque ele foi ficando menos utilizado, né, o desempenho dele lá, tu tem uma Ferrari lá na tua empresa com tanto de memória, aquela máquina, aquele custo de energia, que querendo ou não gera um custo, né? E isso foi mudando aos poucos, né? E depende do tipo da empresa, não vou dizer que são todas, não cabe sair do hardware, porque uma indústria, por exemplo, que opera 24/7 e está num lugar geograficamente falando ruim de infraestrutura de comunicação. Não dá para ir para o cloud, né? Porque o cara vai ficar sem uma fibra ótica, vai levar 2 dias, às vezes, para voltar ao normal. Tem casos que a gente já viu, clientes nossos que passaram de ficar 2 dias sem fibra e está incomunicado. Daí como é que um cara desse vai operar? A gente daí cria planos secundários para o cara poder faturar com 4G e tal. Mas, no geral, principalmente os nossos clientes do ramo de serviço, escritórios de advocacia, imobiliárias, prestação de serviço, hoje quase não precisa mais do servidor. Legal. Porque a gente migra os dados também para um file server em nuvem. Na realidade, o cloud nada mais é do que ele comprar, digamos assim, um espaço, um servidor de uma big tech. Exatamente. Eu estou colocando os meus dados, a minha informação num servidor de uma baita empresa e eu não preciso ter essa infraestrutura dentro de casa. Exatamente. E tu colocando numa Big Tech, tu vai estar muito mais seguro. Depois nós vamos entrar num assunto que eu falei para o Ramon que é bem legal de falar, que é o Ransom, né? A segurança da informação. Hoje, todo dia a gente vê empresas, não só pequenas e médias, mas de grande porte aí a nível nacional, né? Várias. Se a gente ficar falando aqui, acho que vai faltar até tempo, né? Que nos últimos 6 meses aí foram invadidas. E porque as pessoas ainda não focam muito em segurança. Dia a dia eu no meu business falando com clientes,
precisa focar em segurança, precisamos apertar um pouquinho mais aqui. E aí o cloud vem para ajudar nisso, né? Porque ele traz uma alta disponibilidade e tu começa a criar barreiras ali, né? Começa a criar dificuldades, né? Dentro da tua casa, né? Da tua casa no sentido business, né? Às vezes tu não vai ter uma infraestrutura tão segura, né? Depende do aspecto e o que tu vai investir, pode sair muito caro, né? E na nuvem não, né? Tu já tem a segurança ali atrelada na nuvem. Isso aí eu ia até perguntar justamente isso, porque com esse servidor dentro da tua estrutura, da tua empresa, tu fica mais vulnerável, digamos assim, né, cara? Depende. Em alguns assim, pontos, né? Quem investe, a gente tem vários clientes, eu vou dizer aí que os top 15 clientes nossos na GB, eles têm infraestrutura local, têm a nuvem híbrida, porque são indústrias, né? Os nossos top 15, digamos, são indústrias até pelo volume, quantidade de usuários e todas as, eu vou dizer, ambiente heterogêneo, com várias diferenças, né? Um ambiente mais complexo. Eles investem muito, só que é um investimento bem mais pesado, né? Comparado com uma pequena empresa querer investir em ter tudo local, né? Mas nada impede dele ter, só que o custo vai ser mais alto. Hoje existem facilitadores, né? Microsoft, Amazon e as Big Techs, elas vêm para facilitar o dia a dia, né? Legal. É porque hoje tu falou ali que não é só pequena empresa, a gente teve a Renner, por exemplo, né? Exato. Há pouco tempo atrás, eu ia comentar bem da Renner, que sofreu bastante aí, né? Pelo que a gente acompanhou com um ataque, né? Teve o caso deles, teve um dia ali que até hoje ninguém sabe, mas o Itaú ficou meio no mundo obscuro ali por um dia de manhã até de noite, depois falou que caiu os servidores. Muitos, assim, na mídia talvez não vão estar falando, né, o que aconteceu de fato, mas por trás a gente sabe que uma instabilidade de um tempo muito longo, ela pode ter a ver com falhas de segurança, né? Loucura. E aí, falando da DG Sistemas, a DG Sistemas é praticamente 100% cloud, né? Porque a gente faz software, então software hoje é web, né? Para você acessar pelo celular, aplicativo. Inclusive, a gente tem 5 aplicativos publicados na App Store e na Play Store do Google, né? Bacana. Isso desenvolvido por vocês? Desenvolvido por nós. Nós começamos como uma fábrica de software e hoje a gente tem produto de prateleira também, né? Ah, entendi. Exatamente. Produto é de vocês mesmo? Exatamente. Não é que tu desenvolveu para alguém? Começou ideias, né, de clientes. Entendi. Mas aí depois a gente foi aumentando o negócio onde conseguiu atender um mercado maior, né? A gente tem um aplicativo que chama Contábil Fácil, que é para contabilidades, para criar um elo, um facilitador entre o cliente e a contabilidade, porque hoje acho que nós três aqui, a gente precisa um documento, um relatório de faturamento, tem que ir lá ficar mandando e-mail para contabilidade, mandar um WhatsApp para o contador, mensagem. O nosso aplicativo ele faz o cliente ter esse acesso direto a esses documentos, né? Bem como a gente também tem um aplicativo chamado Gestão de Bens e Patrimônios, que é para você que quer gerir o seu patrimônio. Hoje a gente sabe que ter um terreno, ter um imóvel na praia, no litoral, onde for, ele gera várias contas, né? Temos o IPTU, temos vários controles a serem feitos e hoje todo mundo faz isso de forma muito manual, planilha de Excel, bloco de notas, anota no celular, de uma forma muito amadora, né? E existem pessoas que têm vários patrimônios, então a gente criou esse software, hoje já temos mais de 20 clientes aqui na região. Aí temos um software de helpdesk também, temos aí mais de 50 clientes, conseguimos atender vários segmentos, porque o nosso software ele se encaixa para qualquer tipo de negócio. E temos também um software de RH Fácil, que é o nome dele. Todos os nossos softwares quase têm o Fácil atrás, que é o Fácil, ele tem a ver com facilitador, né? Então, o RH Fácil ele faz uma integração com o sistema de folha de pagamento, onde a pessoa tem acesso na folha de pagamento direto na tela do celular dela, né? Tá, bacana. Seja o software que a empresa utilize. Vou lá final de semana comprar um veículo, preciso apresentar as folhas de pagamento para fazer toda aquela questão, vou financiar o veículo. Eu tenho que ir segunda-feira ir na empresa. Não, tá na palma do celular, eu já resolvo isso, né? Legal. Isso é só um exemplo, né? Que na realidade, hoje o mundo é digital, né? Totalmente. Tu tem que eliminar papel. Então, é o que tu falou agora. Eu vou lá fazer uma dívida, contrair um financiamento, enfim, e eu esqueci a porra da folha de pagamento. E aí? O cara que é CLT. Ou que nem o que ele falou da própria contabilidade, né? Às vezes tu precisa o faturamento dos 12 meses. Pede lá para contabilidade, né? E é verdade, porque isso acontece, né, cara? É muito comum. Exatamente. Antes de nós começar aqui nos bastidores, eu estava falando com o Amon sobre escalar, né? Até falei um pouquinho no resumo inicial. Então, assim, a gente criou produtos, eles são escaláveis, mas a gente está escalando aos poucos, né? A gente não está
querendo almejar milhões e milhões. A gente está escalando aos poucos para atender quem a gente tem com qualidade, né? O nosso produto ele pode ser vendido para 1 milhão de pessoas, né? Pode ter 500 mil contabilidades utilizando e 500 mil clientes, mas logicamente que o meu custo ele vai explodir bem como o meu faturamento. Isso vai exigir todo um contexto por trás, né? Então a gente vai crescendo de forma... É que não é só crescer a receita, né, cara, do produto, né? Tem que crescer todo Tem isso. suporte junto, tem muita coisa que aumenta com o tamanho do número de clientes também, né, cara? Exatamente. É. E por fim, da DG Sistemas, só para pincelar o final, a gente trabalha também com consultoria e Power BI para trazer indicadores precisos para os negócios, né? Legal. Hoje é um dos principais serviços da DG Sistemas, a gente tem vários, como a fábrica de software, os produtos que eu falei que a gente já tem de prateleira, mas o Power BI, o legal dele é que ele integra, ele é um sistema genérico com qualquer solução. Você pode cruzar uma tela dados de um Excel e de vários outros sistemas numa única tela fazendo cruzamento de dados, né? Então, o Power BI hoje é arrebatador. A gente tem projetos internacionais, vários, inclusive de multinacionais, onde a gente fez projeto para questão de tributação entre real e dólar, entre diferença de impostos daqui e na Itália, por exemplo, temos clientes da Itália, então a gente está bem consolidado nesse mercado de Power BI. Eu tenho bastante curiosidade. Outra hora depois a gente vai trocar uma ideia também sobre isso aí. Ô Gui, vamos trocar uma ideia. A gente estava falando antes aqui, né? Tu até tocou no assunto aqui agora sobre esse negócio de escala, né? Todo mundo quer criar um negócio e hoje, principalmente nesse mundo startup, o cara tá hoje em casa com a cabeça lá fervendo, pensando, eu preciso ter uma ideia de um negócio que escala. E aí a gente até fez uma comparação aqui do tipo assim, Nubank. O cara olha pro Nubank, uma startup gigante, né? Hiper conhecida, tal. E aí o cara usa aquilo como referência, que ele quer ter um business que escale do tamanho do Nubank, que vale alguns bilhões e tal. E aí o Gui tava falando, tu não precisa ter um negócio de escala para tu ganhar dinheiro na tua carreira. Não. Para tu construir um patrimônio, né, cara? E coisas assim. Então, eu queria só ouvir um pouquinho de ti sobre isso, assim, né, cara? Uma dica que a gente consegue dar para essa galera nova, ou até para quem já empreende, e muitas vezes o cara tá até insatisfeito com o negócio dele, que talvez é um negócio que já dá uma grana boa, mas o cara, né... Exatamente. Eu acho que assim, o jovem de hoje em dia, olhando aqui para a imagem, o recado que eu vou dar é o seguinte: antes de você pensar numa solução super inovadora, em inventar a roda, né, que nem a gente fala a gíria, né, de querer inventar uma roda nova, olhe para o seu lado, olhe para o seu vizinho, ande na sua cidade e vê qual é a dor das pessoas. Existem vários projetos maravilhosos aí que talvez tenha um custo maior para acessibilidade, para várias áreas, alimento. Às vezes eu posso não escalar, mas ganhar muito dinheiro, ser muito feliz e ter pessoas boas no meu negócio trabalhando com o ramo de alimento, por exemplo. Vai unir vários fatores, né, do que você gosta de fazer e do que é a dor da pessoa. Olhe para a dor, olhe para o mercado, de que forma você pode impactar aquele mercado. Às vezes até um mercado que já está saturado, ele está saturado porque todo mundo está entregando a mesma solução, né? Vamos falar no mercado imobiliário, por exemplo. Toda cidade tem múltiplas imobiliárias, né? Que vão lá, vendem, compram e tal. Mas como é que você pode inovar no mercado imobiliário? Eu estou usando como exemplo, né? Pegar o mercado do ramo de direitos, advogados, né? Todo advogado faz vários serviços. Lógico, vai ter o advogado mais renomado, que já tem mais facilidade, que é especialista. Mas como que eu poderia, na área de direito, ser diferente? Qual que é a maior dor do direito? Use o seu tempo, converse com o seu pai, com os amigos do seu pai, no churrasco. Você jovem, às vezes vem outros empresários que são conhecidos. Use nesse momento e tente entender a dor dentro do business dele. E crie algo relacionado a isso, que você vai ter um sucesso absoluto. Legal. Porque é bem isso daí, né, cara? Por exemplo, pega aí, vai lá, os mini mercado. Quantos deve ter, né, cara? Numa cidade aqui que nem Blumenau, né? Pega aí, não vou nem chutar para não falar merda. Mas pensa quantos mini mercado. E aí o cara, quando ele tá lá pensando numa solução, ele já pensa, mini mercado, eu preciso ter a ideia que vai atender os mini mercados do Brasil inteiro, do globo inteiro, e no fim daí o cara também não faz nada, né? Porque o desafio também é grande, né? Não, cá entre nós, sim, fazer uma startup para tu atender todos os estados do país, cara, não, foda. É o que o Gui falou, é tu sair de casa, tu olhar o teu vizinho, tu olhar o teu bairro, a tua rua, tu começar pequeno. Tu vê qual que é a dor que tem na tua região. Talvez a dor que tenha na tua região, no teu vizinho,
é a dor que se reflete em todos os lugares. Se tu sanar a dor desse cara do mercadinho, como o Ramon falou do exemplo do teu bairro, quem te garante que essa dor do mercadinho do teu bairro não é a dor de todos os mercadinhos da cidade, do estado, e aí tu vai escalando teu negócio. E falando, eu vou até elevar, né? Por exemplo, o cara foi lá e criou uma solução para atender o mini mercado, seja qual solução for, seja para melhorar a logística dele, seja para vender mais. Mas por que depois o mini mercado não vai para um outro segmento, entendeu? Exato. Pode ir para o pet shop, pode ir para a agropecuária, que também é venda e vai vender o alimento só que para o animal, né? Então, tu pode criar um negócio que ele pode se replicar para outros segmentos, né? Ou segmentos muito parecidos. Então, o cara não deve se limitar num único mercado, né? A gente pode ampliar os horizontes. Sim. Não, e aí justamente isso que a gente trouxe. Tipo assim, pensar nesses negócios aí, porque, pô, às vezes só dentro do teu bairro, ou 2, 3 bairros, tu pode enxergar uma dor que tem ali, como tu falou, sistemas já tem de monte no mercado, né? Fazendo talvez até mais do mesmo. Aí, pô, tu enxergou uma dificuldade que os caras têm que ainda não é resolvida, tu resolveu fazer para 2 ou 3 bairros, tu ganha lá, vai lá, 15 mil, 20 mil por mês daqui a pouco com uma dor que tu resolveu ali. Não significa que tu precisa ter uma startup que fature 50 milhões mês. Exato. Pô, às vezes tu sozinho consiga desenvolver uma solução, te remunera 15, 20 mil por mês, é o suficiente para tu tocar a tua vida. Construir patrimônio, né, cara? Fazer algo diferente para ti, né? Exatamente. E se o cara for ambicioso, ele pode começar um negócio pequeno, ele vai ganhar 15, ele vai ganhar 20, ou ele vai ganhar 1, não sei. Mas ele pode, aos poucos, multiplicar esse. Ele não precisa ir direto querer ganhar um montante inteiro, né? Isso. Então, aos poucos, cada degrau... Eu sou prova disso, né? Cada degrau, eu sou um cara que comecei... Estamos aí na luta, né? Não somos bilionários, nem milionários, estamos aí trabalhando dia a dia aí, mas a gente é feliz, pratica esporte, tem tempo para tudo, cuida do filho, consegue criar esse ambiente num todo e também tem que entender que as pessoas que trabalham com você também estejam felizes, né? Eu falo para todo mundo lá no nosso negócio e para todas as pessoas, está feliz? De manhã, às vezes, chega gente um pouco triste, a gente sabe que às vezes pode ter acontecido um negócio na família, um desentendimento na casa da pessoa, mas a gente tenta motivar ou que a pessoa ela consiga corrigir aquele problema ou ficar em casa naquele dia, mas que ela esteja trabalhando feliz e que goste de estar ali, entendeu? Se eu falo com frequência, o pessoal fala, pô, Guilherme, já me perguntou 3 vezes nos últimos 3 meses se eu estou feliz. Sim, e talvez vou te perguntar todo dia, porque eu quero ver pessoas felizes aqui, que gostem de trabalhar aqui. Hoje eu digo que a nossa empresa ela tem quase mais benefícios que pessoas, né? Nós temos 14 benefícios, uma empresa que tem 20 funcionários. Então, também para formar essas pessoas felizes, né? Legal. E isso aí é cultura do negócio, né? Eu ia falar isso agora, é cultura? Pensar assim, cultural, né? Exatamente. E tu acha que isso aí faz a diferença? Faz total a diferença. E assim, a gente cria umas coisinhas bem legais lá. Eu tô toda hora provocando aí na internet, o pessoal bota uns videozinhos, que nem o Silvio Santos chegou, eles falam, né, com um monte de aviãozinho, nota de 100. Chega final de mês ou final de semana, tem alguma meta que a gente precisa bater. Eu subo um pouquinho a meta e falo, galera, aqui ó, tô com um bolinho aqui ó, de dinheiro, que todo mundo precisa de um chamariz a mais para levar a namorada para jantar, para dar aquele passeio no final de semana. E daí de vez em quando a gente cria aí uma ação, 100 para cada um, 200 para quem fazer isso, 500. E a gente faz toda hora isso. Não só falando em valores monetários, mas a gente cria promoções onde a gente cria uma coisa surpresa e a gente manda uma janta na casa da pessoa sem a pessoa saber. Legal. Então a gente está toda hora motivando, porque isso faz com que as pessoas fiquem motivadas, né? E a nossa empresa... Fazer diferente, né? Exatamente. Quem trabalha... Pode falar. Quem trabalha... Não, pode... Que eu vi esses dias uma pesquisa, se não me falha a memória, eu acho. Hoje, o principal motivo que faz as pessoas quererem trabalhar na empresa hoje não é mais salário, não é mais nada. É o ambiente de trabalho. Exatamente. Então, tu trabalhar num ambiente de trabalho leve, descontraído, onde tu trabalha feliz, como tu comentou, faz a diferença pro cara querer ir todo dia para lá, né? Exatamente. A gente criou também agora, recentemente, a gente bota muito conteúdo, a nossa rede social ela é bem agitada mesmo, para quem quiser entrar ali no AGB Computadores Instagram, a ADG Sistemas também,
mas a GB com mais, porque a gente tem um ativo de pessoas mais fisicamente ali, então acaba acontecendo mais conteúdo, né? A gente criou um projeto chamado Universidade AGB, onde, visto essa escassez, né, de colaboradores no mercado, a gente criou o projeto Universidade AGB, onde os jovens aí de 19 anos, 20 anos que estão ingressando no mercado agora, a gente faz a promoção desse funcionário, a gente desenvolve ele, né, profissionalmente falando, dentro do nosso negócio, com uma parceria com a Microsoft, que a gente tem uma parceria com a Microsoft, conteúdo e certificações pagas por nós. Legal. Todo pago por nós. Essa é da Software House? Não, da AGB Computadores. Da infra, da parte infra. Da parte de infra. Tá, e daí a ideia da universidade em si é o quê? Tu quer pegar esse cara que ele tá, tipo assim, um jovem novo no mercado, que ele quer se aventurar em alguma coisa nova. A ideia é ensinar ele essa parte de infra, tudo? Exatamente. A Universidade AGB ela tem um premisso. Para a pessoa vir participar e trabalhar conosco, ela tem que gostar da área de suporte ou infraestrutura, análise, projetos, toda essa área mais de infraestrutura mesmo, seja cloud ou hardware físico, né? Técnico, né? Exatamente, que a gente vai formar, inclusive a nossa formação da Universidade AGB, ela é totalmente falando em nuvem, totalmente nuvem ou nuvem híbrida, que são as soluções da Microsoft em parceria conosco, né? Então esse projeto aí muito interessante, estamos com uma pessoa que iniciou nesse projeto, está sendo um resultado fantástico, né? Porque é uma pessoa que tinha o conhecimento cru e ela já logo entrou falando de um assunto bem exponencial e tem tido um resultado bem legal. Acaba sendo um investimento para a empresa, né? Tu está apostando em um profissional futuro para trabalhar contigo. Exatamente. A gente criou, entre aspas, um Sebrae dentro da nossa casa. É isso aí. Quase que eu botar lá... Específico para o teu negócio, né? Exatamente. Pro teu ramo a de gente atuação. até ia fazer um projeto, fomos atrás aí de alguns... algo parecido com o Sebrae, existe vários, aqui em Blumenau tem o Entra 21, né? Tem o Entra 21, e eu falei, não, por que a gente não criar aqui, né? E aí estamos com umas outras ideias aí. Mas eu acho que o Entra 21 é mais voltado para programação, né? Tem da infraestrutura também. Tem. Agora tem, Tá. E a gente está com um projeto de criar um AGB Summit aí, que vai ser um evento aí, isso ainda é meio em off aí, estamos desenvolvendo, onde também tem o foco parecido com a Universidade AGB, onde a gente vai trazer essa comunidade, né? Com pessoas de renome nacional da área de infraestrutura para dar uma agitada aqui. Bacana. E o evento vai ser em Indaial. E essa parte da universidade aí, Gui, por exemplo, assim, tu... É o teu pessoal lá mesmo, o teu corpo técnico que faz isso? É uma parada online? É totalmente online. Já são videoaulas que vocês gravaram, uma introdução ao mercado? Totalmente com a Microsoft. Existe uma trilha, né? A pessoa entra num fundamento bem básico, né? Vamos falar, por exemplo, de Azure, que é a nuvem da Microsoft, né? Nuvem onde eu consigo colocar um SaaS, um IaaS. A pessoa ela vai entrar numa trilha, onde ela vai entrar no introdutório, ela vai para o básico, um pouquinho intermediário e vai evoluindo ali dentro. É um produto totalmente da Microsoft, né? Massa. Só que a gente é parceiro Microsoft autorizado, então a gente tem essas facilidades e são treinamentos. Os treinamentos então não são desenvolvidos pela AGB Sistemas, são treinamentos da Microsoft, homologados pela Microsoft. Exatamente. E quem criou o projeto Universidade AGB foi eu, Guilherme mesmo, e eu criei o escopo da onde a pessoa começar e até onde ela vai ir, né? Massa. Eu peguei todo o conteúdo da Microsoft, que ela tem essa parceria com a gente, e criei essa trilha. Tu traçou a trilha, então, do caminho do profissional. Aí esse cara que entra nessa universidade, tu contrata ele já? Ou a ideia é, de fato, tu fornece gratuitamente esse ensino para ele ganha uma certificação? Tô indo porque eu tô curioso, você gostei da tua ideia. Ele ganha uma certificação Microsoft quando ele conclui essa trilha também. Após esse período, tu contrata ele? Eu contrato ele, CLT, já no início. No início. Tá. Ele é contratado e ele contratado para aprender. Ele vai estar lá dentro estudando e, ao mesmo tempo, não adianta só você deixar a pessoa lá estudando, conectado. A gente, inclusive, além de deixar, a gente faz uma pincelada entre o nosso coordenador técnico. A gente faz uma pincelada e também cria ambientes de testes, ambientes que a pessoa pode praticar isso. E a gente também diversifica um pouco no meio da semana, de cada semana a gente coloca esse cara junto com outra pessoa da equipe, com o analista, para ir visitar, para já ir colocando conhecimento, seja o fundamento básico, já ir aplicando e entendendo como é o mercado na prática. Porque não adianta eu trabalhar só a teoria, né? Então a gente mistura a teoria com a prática. Legal.
É bem interessante massa. mesmo. Eu vejo porque isso daí, na verdade, é muito comum nas empresas que estão procurando dev, assim, louco, eu ia né? comentar isso. Todas, a grande maioria aqui Todas tá fazendo elas isso. têm Né? a escola de desenvolvedores interna, né? Para contratar profissionais do A Ambev, se eu não me engano, faz isso, na verdade, né? Pega o cara cru, molequezão cru, paga, salário mesmo, pra aprender, né? Exatamente. Paga pra formar, Aí, né? claro que depois vai ter um contratinho de período Não, de trabalho com a E eu acho com a justo, empresa. né? Claro, porque não tem almoço grátis, Justo, né? Tu tá Não, e nem por isso, mas porque, pô, querendo ou não, é uma iniciativa que ele criou, O termo que eu tô... fornecendo um treinamento pro cara, né? Isso. Que O termo que eu tô usando não tem almoço grátis é justamente isso. Porra, eu tô incentivando, Claro, eu tô claro. metendo uma grana aqui no teu treinamento, eu tô te pagando um salário para te estudar. O mínimo que eu quero é uma contrapartida, pô, tu vai trabalhar para mim depois por um período de tempo. Exatamente. E oportunidade já de trabalho, né, cara? Claro. Sabe? É isso aí. Né? É isso aí. Ele simplesmente hoje poderia falar, ó, temos vagas, tá aberto aqui e preciso que tu saiba isso aqui. Ah, não sei. Ah, então não vai trabalhar aqui. E assim, exatamente, esse Né? projeto também a gente faz um acompanhamento muito próximo, porque a gente quer que a pessoa dê certo, né? A pessoa começou no projeto Universidade AGB, está trabalhando lá com a gente, já envolvida na prática, e a pessoa não se identificou com aquilo. Pode acontecer, né? Pode. Então, não vai fazer parte. A gente deixa isso muito claro, que o projeto é para quem vai se encaixar. Né? Então, Tem que ver a aderência da pessoa no projeto, né? exatamente. A pessoa vai trabalhar, vai entrar como CLT, vai trabalhar no período de experiência, né? Se a pessoa não se enquadrou, ela não vai dar o segmento, né? Legal, cara. Então é desse formato que a gente trabalha, né? Cheio E a animal. gente criou também, na verdade eu sempre digo, né? Às vezes eu começo a trabalhar às 9 da noite, eu desconecto um pouco às 6, volto às 9 da noite e começo a criar coisas. A gente criou um projeto Certifica, Profissional Certificado AGB. O que é isso? Também em parceria com a Microsoft. A Microsoft ela tem provas de certificação, que são quase um MIT da vida, vamos dizer assim, um Harvard. Por quê? São provas muito difíceis, digamos assim. Eu não vou dizer difíceis, existem provas fáceis, de fundamentos, intermediárias e mais avançadas. Difícil se o cara não estudar, digamos, não estiver preparado, né? Mas elas exigem alguns compliance, onde você não pode ter mais ninguém no ambiente, a prova é monitorada ao vivo com uma pessoa que acompanha, né? Ela tem duração geralmente de 80 minutos, então a AGB ela paga isso desde que o profissional aprove na prova, né? E se ele aprovar, a gente ainda dá um prêmio em dinheiro que começa em R$500 e se ele for evoluindo, ele pode ganhar R$1.000 por prova, para de fato incentivar e a pessoa também evoluir, porque mesmo que o monetário, todo mundo fala, o monetário aí, né? No LinkedIn da vida, a gente vê, hoje tem que ter só o ambiente, né? A gente até falou antes, né? Beleza, eu concordo 50% com isso, vou dizer por quê. Porque se todo mundo só quiser um ambiente, então todas as empresas vão pagar o piso. Não, obviamente só tem um ambiente. Então a gente faz um mix ali, né? Então a gente, ao mesmo tempo que está dando o ambiente, está dando o estudo, pagando certificação, a gente também dá uma grana. Obviamente que faz todo sentido. O que eu comentei da pesquisa antes é que é um dos principais fatores que as pessoas saem dos seus trabalhos. Sim. Mas claro que tu trabalhar num ambiente dando risada o dia inteiro e ganhando piso, tu não vai ser feliz, né? Exatamente. Então tu tem que ter Eu confrontei isso mas faz todo sentido. Hoje tem a galera do LinkedIn, que eu até postei um negócio e dei uma abafada ali. Se vocês entrarem no meu LinkedIn, vocês vão ver. Teve um cara que jogou um CEO aqui do Brasil, e eu falei, cara, eu vou na tua onda. A gente só vê principalmente o mercado dev, tecnológico, malhando pau nas empresas, porque tem que pagar mais e não sei o que, ambiente de trabalho ruim. A gente só vê, tu não vê alguém falar, pô, o meu CEO, o dono da minha empresa me deu oportunidade, eu cresci na minha... É raríssimo tu ver alguém elogiar ou agradecer o negócio, só vê o pau comendo ali, né? Então... eu botei lá um assunto um pouco polêmico até, né? Falando, galera, a empresa aqui ela está disponibilizando N benefícios para ti, ela está focando em vários fatores que envolvem a tua família num todo, está desenvolvendo você educacionalmente. Isso eu falo por mim, mas muitas. E você vai na internet falar besteiras, às vezes que não faz sentido, se não está feliz, vai para outro lugar, mas não usar ali o LinkedIn só para malhar pau, né? Ou esse tal do pula de galho em galho, né? Que nem hoje em dia. A gente, quando faz a nossa entrevista, ela dura 1h30 lá no nosso negócio, porque a gente não quer pessoas que fiquem pulando de galho em galho. Não que eu sou contra isso, às vezes a pessoa ela teve
coincidentemente, várias oportunidades consecutivas, mas a gente quer formar pessoas, quer criar, entre aspas, uma família AGB, a gente fala, de pessoas que venham e criem uma longa jornada com a gente, né? Que fiquem com a gente e se desenvolvam a carreira, né? Eu sempre falo que hoje eu tenho, só na área de gestão, eu tenho 3 cadeiras livres lá. E eu quero que essas cadeiras sejam ocupadas por pessoas de dentro, não quero trazer gente de mercado, então eu quero que elas se desenvolvam para assumir essas cadeiras e outras pessoas assumir, fazer a dança das cadeiras, digamos. O que tu trouxe aí antes da galera que vai pro LinkedIn e vomitar coisa lá é o poste mijando no cachorro, né? Mais ou menos. Analogia, né, cara? É bem isso aí. Porque cá entre nós, né? Pô, aí a gente volta naquele papo do empreendedor. Tomou o risco do negócio, começou lá degrau por degrau, que é foda pra cacete. Quem empreende sabe o que a gente tá trocando de ideia aqui. E eu já vi postagem assim também, né? De desenvolvedor e no LinkedIn o cara postar bem assim. Porque agora chegou o momento que nós desenvolvedores vamos escolher como, quando e onde a gente vai trabalhar. Exatamente. Tipo assim, cara, tipo assim, nós mandamos na empresa. Porra, né, brother? Se toca, cara, né, sabe? É muito legal tu falar isso com um mercado aquecido pro lado do desenvolvedor como é hoje e com uma projeção de futuro de cada vez, talvez mais aumentar e cada vez mais se precisar do desenvolvedor, mas ao mesmo tempo é uma falta de empatia gigantesca de um colaborador que tem a capacidade de abrir a boca dele para falar isso, né? Não se colocar no lugar do fundador dessa empresa que passou sacrifício pra cacete pra construir esse negócio, pagar o teu salário hoje, né? Querendo ou não, entendeu? Que é foda, cara. Então assim, cá entre nós, nem aí pra o que o cara fala. Mas é falta de empatia de olhar o lado do cara. Tipo assim, parece que o mercado tá implorando, né, pelo cara. Perfeito, Ramon. Muito, muito bem colocado por ti. Por que é importante ter pessoas que fazem ou já fizeram o que eu fiz ali, de dar uma agitada na rede social, mesmo que seja de forma polêmica, porque um jovem lá que está se inserindo no mercado vai lá ler aquilo, acha que aquilo tudo faz sentido e começa a criar um negócio ruim, né? É como hoje a gente vê, não gosto de falar de política, mas é esquerda e direita, e aí todo mundo entra num barco e fica aquela confusão, né? E a gente quer que o país vá para frente, e para o país ir para frente, a gente ser uma potência mundial aí, que nem os Estados Unidos e as principais, a gente precisa estar unido e que todo mundo vista a mesma camisa, né? Na realidade, tu tem que ter pelo menos o mínimo de comprometimento com a empresa que tu trabalha, né? Perfeito. Porque senão tu cria uma galera que é um bando de mercenário, e aí o cara sai da empresa falando mal para ganhar um pouco mais na outra, daqui a pouco ele faz esse mesmo ciclo vicioso, ele sai daqui para ir para outra para ganhar mais e começa a meter o pau onde ele tava, e cara, tu não cria... E não muda nada, não muda nada. Não muda nada, tu não tem o cara que... Porque o problema é ele. Exato. Tu não tem o comprometimento do cara com a empresa que ele trabalha. Perfeito. Não, isso aí, cara, é um ponto muito massa de trazer. Eu tenho vontade. É foda. A gente tava conversando antes aqui, eu e ele, e eu falei, tem coisa que eu quero comentar e eu também não comento pra não dar problema, né? Que nem o Gil fala, senão vai muito perto da hélice. Não, né? Tem hora que tá perto da hélice. Passa muito perto da hélice. Mas... eu sou um cara que às vezes dá uma florada assim, mas... Tem que dar uma segurada. Pra não falar. É foda, né, cara? Cá entre nós, assim, porra. Como a gente falou, falta de se colocar um pouco no lugar do outro. E cá entre nós, se tu não tá feliz com o que aquela empresa te ofereceu, vaza. Exato, sai. Exatamente. Tu não precisa ir pro LinkedIn vomitar. Simplesmente vaza, cara. Vai abrir a tua empresa. Abre a tua, vê como é que é, paga o salário que tu quiser pra ti, trabalha da onde tu quiser, a hora que tu quiser, tá tudo certo. Né? É isso aí. Acho que essa é a parada. Agora, os caras, além de postar uma parada dessa, quer vir meter o pé na garganta da empresa, exigir uma porrada de coisa, escorregador, mesa de sinuca e o caralho. É o que o Gui falou antes, cara. É o mínimo de gratidão pela empresa que tá trabalhando. E não generalizando, né, cara? Tem desenvolvedor que é, porra. Tem desenvolvedor que é comprometido. Até a minha equipe que for me ouvir aqui, né? Cara, graças a Deus não tem isso, porque se cria isso, é eliminado. A gente não quer, a gente prefere tirar, porque uma laranja podre pode tornar todas elas, né? Não, tu cria um ambiente daí não saudável para os outros que estão lá dentro, né, cara? Perfeito. Tem um ali minando todo mundo, cara, porra, não tem jeito.
A nossa empresa, ela, graças a Deus, agradecer a todo mundo, ela é muito saudável no ambiente em todos os aspectos. A gente tem aí diariamente, o nosso Google, nas avaliações ali, são avaliações feitas para os clientes, não é ninguém da GB pedindo para ir avaliar. Diariamente a gente tem feedbacks positivos aí, que o nosso funcionário vai além. Eu vou pegar até um caso bem legal. Um colaborador nosso estava num cliente, estava fazendo umas instalações e surgiu uma necessidade, molhou o chão lá, deu um negócio no ar-condicionado, ele pegou um pano e foi resolver aquilo, subiu numa escada, ajudou a resolver o ar-condicionado, porque, falando desse episódio em si, né? Porque hoje, seja o que a gente for fazer, ou qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, a gente tem que entregar a solução, a gente tem que ir além, a gente tem que vestir a camisa do nosso cliente, a gente tem que vestir a camisa da nossa empresa, isso vai nos diferenciar. E na GB a gente tem isso como uma cultura, né? Isso faz parte muito da nossa cultura, desde o início que a pessoa entra, a gente fala muito disso, que se ele for lá atender o cliente não tiver serviço, se ele for lá só para conversar, tomar um café, falar de um assunto bom, e eu até brinco com o pessoal, de manhã vocês deveriam todo dia entrar no site das notícias, entender o que aconteceu na noite anterior, como é que começou o dia, para você também ter conteúdo, né? Porque hoje as pessoas elas gostam de conversar, de saber de assuntos relevantes, atuais, que está acontecendo no mundo, né? Isso, graças a Deus, eu sou um cara que todo dia eu acordo, ali por umas 5h30 da manhã, eu sento lá na sala e tal, tomo meu cafezinho, já acordo antes da esposa, do filho, preparo o café, já vou dando umas olhadas na notícia, ligo a TV, dou uma olhadinha, e aí eu sigo meu dia já preparado para saber o que aconteceu, né? Tá certo. Porque às vezes informado, né? Exatamente, às vezes um acontecimento ali, se tu não tiver antenado, pode impactar no teu dia, né? E era o que eu ia te falar, muitas vezes algo que acontece impacta no teu dia a dia dentro da tua empresa. E pode impactar tanto positivamente como negativamente, ou pode ser um gatilho, né? Em que sentido um gatilho? Às vezes tu viu uma notícia, sei lá, caiu a Amazon no mundo inteiro, né? Explodiu a Amazon. Vamos entrar no meu aspecto, né? Nesses dias a Amazon ficou umas 8 horas fora do ar. Cara, eu já posso usar aquilo como um gatilho, né? De estar na frente do meu concorrente e não só estar na frente do meu concorrente, mas de fato a gente sempre tem que estar inovando e correndo atrás, mesmo com a informação básica. Tu vê, assim, eu vi uma notícia que a Amazon caiu, eu já posso me antecipar, pegar uma lista de transmissão no WhatsApp e falar para meus clientes, todos os serviços seus que são hospedados na Amazon estão offline. Se você precisar de alguma dúvida quanto a isso, pode nos contatar, mas já saiba que o serviço vai estar inoperante, senão o meu 0800 lá, o meu atendimento vai turbilhar. Proativo e não reativo, né? Exatamente. A gente trabalha muito nisso. A gente trabalha fortemente proativo hoje na nossa empresa. Seja nesse tipo de fato, acontecimentos do dia a dia, e seja também de trabalhar na saúde da tecnologia do nosso cliente. O nosso foco, o nosso sistema, ele é todo interativo para isso. Ele nos avisa, ele nos traz lembrete para a gente sempre estar trabalhando proativo para o nosso cliente. Para o nosso cliente não ter surpresa, e isso é um diferencial no nosso mercado também. Massa. Isso aí realmente, como tu falou, isso que faz a diferença, né, cara? Exatamente. É isso que é o fazer diferente, né? O Ramon me perguntou, outro dia a gente estava conversando no WhatsApp aí, trocando umas ideias, ele perguntou, tu tem concorrente, quem são os teus concorrentes? A gente trocou uma ideia nisso, né? Eu falei assim, eu não tenho, daí ele falou assim, mas como assim não tem? Eu falei, não é que eu não tenho, no meu segmento tem concorrente, mas não entrega da forma que eu entrego. Porque hoje, todas as visitas que eu vou, a taxa de conversão é altíssima, é quase 100%, porque as nossas visitas, muitas são de network, são de cliente que vai passando feedback para frente, né? E já sabe da qualidade do atendimento que a gente tem, da diferença, de tudo que eu falei antes de cultura, né? Então, tu vê, a gente falou de vários assuntos aqui no meio dessa conversa, que a cultura que foi colocada lá, o projeto da Universidade AGB, disso, isso tu forma uma qualidade no atendimento, né? Porque são várias coisas que tu vai colocando em blocos no teu negócio, que daí a tua conversão também vai ser mais fácil. Legal. Né? É que na realidade pegando o gancho, tu tem concorrente, mas o teu concorrente pode ter o mesmo produto ou serviço que tu tem, mas não entrega o mesmo valor. Exatamente. Tu tens um valor agregado no teu serviço ou no teu produto que vai além do valor que o cara paga. É o que o cara sente, a experiência que o cara sente de um atendimento diferenciado, de algo diferente. Sim. E, cara, isso agrega muito valor no negócio. Não é o só tá aqui, vim comprar um copo d'água, tá aqui teu copo d'água, obrigado, um abraço, pega. Cara, isso qualquer um faz.
É tu entender a necessidade do teu cliente, tu entender a dor dele e tu atender a dor dele da melhor forma possível. É isso aí. Foi lindo isso. Muito bom. Obrigado, eu sei. Gilson mandando bem. Isso aqui é uma lenda, tu vai conhecendo. É a lenda viva aí do Blumenau. E pincelando um pouquinho mais o que você falou, né? Nessa questão da excelência, por exemplo, no atendimento, esse né? termo é bom. Hoje tem gente que procura muito a excelência, a gente vê excelência em receber o cara lá, botar uma cuca, fazer o café, e às vezes não foca no principal, né? Que é atender o cliente bem. Chega lá, manda uma camisa, manda um presente, ou quer receber o cara diferente e tal, mas o principal que é atender bem o cara, ele não faz direito, né? Então a excelência de atendimento, ela começa no básico. Exato. Eu vejo diariamente aqui na nossa região pessoas que falam da excelência do atendimento, vão lá, botam aquele lustre pendurado lá que o cara quase dá com a cabeça quando entra no hall da empresa, né? Mas a excelência, no caso resolver o problema do cara, que é o que faz a diferença. Não é feita, né? Então eu acho que o pessoal tem que olhar mais para o básico. Qual é a etapa 0, nem a 1, né? Que eu tenho que resolver. É o problema do meu cliente. Depois eu boto lá a cortina bonita, depois eu boto a cafeteira lá, mas o principal é resolver o problema do cliente. Massa. Legal. Vamos lá, vamos entrar num outro ponto. Tu tinha comentado antes, quando a gente estava trocando uma ideia aqui também, né? Quando a gente ia falar de como tu trabalha nesse meio aí, tecnologia, infraestrutura, tudo. A gente fala de segurança, né, cara? E aí tu falou sobre ransomware, na verdade, né? Essas invasões aí que estão acontecendo e tudo mais, que tá cada dia mais comum. Aonde que tu vê que é o principal problema, cara, para as empresas? Porque todo mundo hoje vai, o cara toma cuidado, o cara bota antivírus, enfim. Como tu tá nesse meio e tu acompanha, e tu falou que tem muitos casos acontecendo, que toda semana tem caso lá para ti. E geralmente se identifica de onde vem, né? Como é que isso entrou na minha empresa? É uma dúvida que eu tenho também. Onde está a falha nisso? Legal, um assunto bem alta, inclusive nesse momento, agora maio, né? Inclusive é bem, talvez vamos usar a palavra engraçado, né? Há 8 anos atrás foi o primeiro caso de ransomware, quando a GB Computadores tinha aí 2 anos, mais ou menos, de vida. Teve o primeiro caso onde a gente foi acionado através de uma empresa que não era nosso cliente, virou nessa... Eu sempre digo que, assim, às vezes um problema no nosso negócio, um incidente, ele vira uma coisa boa para nós, né? Porque a gente vai entregar, lógico que a gente vai entregar a solução, a gente não está focado em ganhar cliente no problema, né? Uhum. Mas voltando no assunto principal, o ransomware, ele começou lá em 2014, 2015, mais ou menos, tem uns 7, 8 anos. Tinha um cara chamado Jack Williams, da Austrália, que ele fazia, até hoje eles fazem um bloco de notas, ou bota no fundo, no papel de parede, um e-mail, pede o dinheiro em Bitcoin para recuperar os dados, né? Ele faz o sequestro dos dados, criptografa, daí ele tem uma ferramenta de descriptografar os dados. Eu conheço muito de ransomware, porque teve um caso de um cliente, o segundo caso, eu digo cliente porque virou cliente, tá? Porque de cliente só tive um caso até hoje de cliente nosso mesmo que pegou ransomware. E esse segundo caso foi muito engraçado porque esse cara ele tinha feito uma coleção têxtil. O Gilson aí, que trabalhou anos aí na área têxtil, sabe o quanto que o pessoal do têxtil, né, investe. É foto, é modelo, é isso, aquilo. E o cara tinha os dados no HD e na máquina dele. E o ransomware entrou e o HD conectado. Perdeu tudo. E esse cara tinha feito um investimento aí, na época, uns 150 mil reais. E ele perdeu, basicamente, tudo. E aí a gente fez o contato. Nunca é aconselhado fazer, né? Para quem estiver ouvindo a gente, não é aconselhado fazer o pagamento, porque você vai incentivar os hackers a continuar. E esse cara, a gente fez contato, tal. Na época, o hacker pediu... Não é hacker é o do bem, né? Até essa palavra engana, é cracker, né? Uhum. Que eles falam. O Jack Williams, lá, esse denominado o nome dele, ele pediu 1,5 Bitcoin, que na época valia em torno de 10 mil reais, valia nada. Até, se eu soubesse que ia valer tanto, eu tinha comprado Bitcoin. Aproveitado, vou comprar. E aí, na época, o Bitcoin era uma coisa quase que ninguém conhecia. Tá. Aqui não existia, esse papo de Bitcoin. Em São Paulo, tinha poucas pessoas que movimentavam com isso. Porque o Bitcoin tu tem que comprar uma carteira e tal. E aí vai atrás de alguém que mexe com isso, né? E aí tal, vai aqui, vai ali, conseguimos descobrir uma pessoa. O cliente pagou pelo Bitcoin, só que o hacker respondeu o e-mail dizendo, então dentro de 24 horas
eu vou te mandar um executável, tu vai executar esse executável e em 5 minutos vai estar tudo descriptografado. Foi uma experiência assim, única, porque ele disse que dentro de 24 horas ele ia enviar. E daí ele botou, observação, quando você receber o e-mail, você tem 60 minutos para usar o software, senão ele vai explodir e você vai ter que pagar de novo. E aí o que a gente fez? Pensa que vem um e-mail desse 6 da tarde, tem 24 horas. Vamos ficar 24 horas acordado, né? Porque vai ter que ficar olhando o e-mail, a hora que vir o e-mail alguém vai ter que ver. E eu tinha uma viagem no dia seguinte para São Paulo. E eu estava muito envolvido nisso, o cliente, lógico, né? Vai envolver todo mundo e aí a gente montou uma escala. De 4 horas cada pessoa ficar olhando os e-mails. Monitorando o e-mail. Monitorando. Foi um episódio único assim na história do nosso negócio. Então a gente fez uma escala, cada 4 horas aí tinha alguém acordado, né? Madrugada fora. E quando eu levantei, que era o meu horário de olhar, eu falei assim, o horário que eu vou viajar, eu tinha que pegar o voo em Navegantes, era mais 5 da manhã, 4h30 por aí. Ia dar o meu horário ali para começar, quando deu assim, tipo 5h01 da manhã, veio o e-mail do hacker. Código, anexo à ferramenta, e a gente deixou o cenário todo pronto lá, né? No escritório nosso, ficava no centro de Indaial na época, hoje a gente tem a sede própria lá, e aí eu saí com o carro a toda, quase perdi o meu voo, né? Porque eu tive que executar a situação, porque até chamar o funcionário que estava anterior e talvez não daria tempo. Então saí correndo para lá, só baixei o executável e em 5 minutos criptografou tudo. Foi uma experiência única, a gente já tinha todo um cenário pronto ali para jogar para outro HD, a gente jogou para vários discos, né? Para não perder os dados. Então é legal contar esse episódio, que acho que poucas pessoas talvez tiveram essa... Não vou dizer com uma boa experiência, sim, mas exato. Querendo ou não deixa de ser uma experiência, né? E vou agora avançando aí no assunto de ransomware, né? O assunto de ransomware é um assunto muito polêmico. Toda vida vem novos ransomwares, que ele vem barrando qualquer antivírus, porque é criada uma vacina para um vírus. Eles vão lá e quebram essa. É que nem na época do iPhone, que existia o jailbreak, né, de quebrar o iPhone, bem como software pirata e aí por diante, né? Essa prática de quebrar coisas existe desde o início que começou a informática, né? Então o ransomware também é basicamente quebrar barreiras de segurança, né? E essa barreira ela pode ser de vários fatores. Por exemplo, vamos supor que vocês me perguntassem que vocês têm uma empresa lá, investiram em Firewall, botaram antivírus em todos os computadores, a solução de e-mail ela tem anti-spam, ela tem toda a segurança, paga todos aqueles plus lá para a Microsoft, para o Google, o que seja. Só que daí alguém da tua empresa recebeu um e-mail, um phishing, e você clicou no link. Até esse antivírus pegar isso, né? Ou a solução, ou passou pelo Firewall, ou teve um visitante dentro da tua empresa que acessou o Wi-Fi porque tu deu a senha e acessou isso. Cara, vai espalhar na rede. Então, assim, para tu estar protegido de um ransomware, tu tem que ter muitas barreiras, né? Porque hoje a gente fala de tu estar conectado a uma rede. Existem várias formas, né? E aí tu precisa começar a criar barreiras. 100% seguro não existe. Não existe no mundo tecnológico, não existe 100% de segurança, né? Mas a gente, com os nossos clientes, a gente criou até um kit security RGB que a gente fala, né? Quando a gente entra num novo cliente, a gente sempre, esse aqui é o kit de segurança, que é desde um firewall, né? Antivírus, que é todas as soluções de segurança, mas a gente sempre deixa claro que por mais que as barreiras estejam expostas, estejam feitas ali, podem existir falhas, porque o principal ponto, que foi a pergunta que vocês me fizeram, é o usuário cometer um erro. Era o que eu ia te falar, por exemplo, a entrada sempre é um usuário, como tu deu exemplo, geralmente, clicar num link, acessar algum... Geralmente. O ransomware não consegue invadir o servidor sem que alguém abra uma porta para ele, digamos assim. Se a empresa tiver uma porta aberta, por exemplo, sim, não tem aquele negócio de área de trabalho remota que você conecta e abre aquela tela do servidor o famoso WTS, né? Antigamente existiam os Team Clients. Se tiver aberto ali de uma forma vulnerável, não tiver uma VPN, né, de você ter que conectar na VPN para daí conectar no servidor, o hacker consegue entrar de forma automática. Só que geralmente essas invasões não são feitas diretas. Existem robôs que estão rodando ali e isso é feito meio que automático. Ele nem sabe onde ele está entrando, né? Ele roda ali e vai entrando numa classe de IP e vai derrubando o que tiver pela frente. Quando ele vê que ele pegou uma, exatamente. Abraço. É que na verdade ele às vezes nem sabe, né? Porque ele jogou aquele vírus que mandou a identidade dele, ele vai saber quando alguém entrar em contato com ele, né? Querendo resgatar, né? Então é desse formato, é meio que um robô fazendo uma coisa automática, né? Um comando girando, ali girando E basicamente daí o que faz é a criptografia dos dados. Exatamente. Basicamente, né? Basicamente é isso, ele criptografa tudo a nível de arquivo, né? Porque se eu tenho um sistema
eu preciso criptografar várias coisas para derrubar o sistema daquela pessoa. Então ele criptografa todo o disco. E aí o cara que tem o cara que usa o... Vamos pensar num híbrido que tu falou aí, né? O cara tem essa estrutura física na empresa, tem servidor, tudo, que tem ali os arquivos da empresa, né? Para acesso mais rápido. Mas ele também tem um backup cloud feito todo dia, diariamente. Tá todo atualizado, o cara tá certinho. Mesmo assim, chegou um louco lá, espetou um pendrive numa máquina... Que geralmente entra por aí também, né? Pode ser também. Muito famoso, que ele pegou na casa dele já, né? Já teve... Trouxe de casa, vamos supor. A gente já teve 27 casos de atendimento de ransomware nos 10 anos aí de AGB. 27, mais ou menos, acho que é o número exato, tá? E a gente já teve alguns de pendrive. Por que a gente sabe disso, né? Não é que eu sou digamos, o gênio da lâmpada, né? De descobrir, porque não é fácil também tu descobrir por onde qual foi a vulnerabilidade, né? Mas porque foi muito lógico, né? O cara espetou e logo em seguida o vírus espalhou, né? E ele pode espalhar na rede num todo, né? O que tiver aberto vai. O que tiver conectado na rede vai embora. Teve um caso de uma empresa em Blumenau que até a televisão apareceu o e-mail para o cara pagar o Bitcoin. Caralho. Porque a televisão nada mais deixa de ter um software, né? Um Android, né? Que ele criptografou tudo. Teve um outro caso de uma empresa que até o relógio ponto, cara. No relógio ponto tá tudo conectado, né? Tudo que está conectado na rede pode ser... Foi pau. Exatamente. É um assunto bem delicado, sim. Só que assim, para você estar seguro, você tem que ter um mínimo, né? Seguro não quer dizer estar 100% seguro. Não é que nem seguro de carro que tu paga, se tu bater, vai contemplar, né? Dentro daquelas, a tua pólice, né? Ainda mesmo assim, né? Ainda. Que nem tipo, nesses dias eu até estava falando com o corretor, né? Ele falou, vamos renovar o teu seguro, vamos aumentar aí para X valor aí os danos de terceiros. Daí eu falei, mas o valor já está muito alto. Ele falou, mas o teu carro já tem um valor assim assado. Hoje a gente tem carro de 500 mil, muitos rodando, né? Os valores do carro foram lá em cima. E aí tu bateu atrás de ou tu cortou a frente de uma carreta e custa 2 milhões de reais. Aí a tua pólice cobriu 500, quem vai pagar 1,5 milhão? Então, falando em seguranças, sempre, às vezes, tudo que tu tem de segurança, às vezes pode ser pouco, né? E geralmente a segurança é algo que tu paga para te dar tranquilidade, porque tu não quer usar. Para não usar, né? Tu não quer usar, né? Tu paga para não usar. Paga plano de saúde para não usar. Eu tava antes entrando ali, né? Eu tava falando dessa parte, que o cara tem essa estrutura física na empresa, que beleza. Entrou um ransomware ali, por exemplo, num pendrive que um colaborador espetou, bloqueou até o servidor dele aqui. Mas ele tem esse backup que é feito todo santo dia numa nuvem. Esse ransomware pode inclusive bloquear o acesso a esse backup que está na nuvem? Na verdade, existem formas, né? Se você simplesmente implantar uma solução de backup em nuvem ou qualquer tipo de nuvem híbrida, seja qual for, né, a aplicação, se tu não impor algumas regras, algumas configurações ali, tu pode deixar esse vulnerável disso chegar lá na nuvem também. Daí tu vai se fuder, porque a nuvem pode estar conectada. Vou pegar um exemplo, um Dropbox, Google Drive, OneDrive, né, que são armazenamento em nuvem, né? O cara entrou ali e tem o OneDrive conectado na tua máquina, por exemplo, Dropbox. Ele vai criptografar lá também. Vai acessar lá da mesma forma. Vai, porque ele criptografou ali e aquilo está sincronizando com a nuvem, né? A gente tem a nuvenzinha ali embaixo, né? Aquilo, quando eu criptografa, ele altera, né? Ele faz uma alteração no arquivo, né? E quando tu altera algo que está ali sincronizado na tua máquina, ele fudeu. Aí existem proteções na nuvem onde tu cria, né? De ter uma versão anterior daquele arquivo e assim por diante, né? Teve um ransomware agora, ano passado, em 2021, que o hacker ele inovou um pouco isso para quebrar mais ainda a galera, porque as empresas de software vão criando essas seguranças e eles vão tentando achar as brechas. Que o ransomware ficava modificando várias vezes o arquivo. Porque tinha alguns softwares que ele salvava X versões anteriores. Aí o ransomware conseguia mudar mais de 1000 vezes em poucos minutos. Matava todos os anteriores. Todas as versões anteriores. Não, os caras são... Os caras ficam estudando para isso. Além do universo, né? Então, assim, existem muitas coisas, né? O próprio Windows tem aquele... Eles chamam de Shadow Copy, que é aquele recurso chamado versões anteriores, né? Se clicar em cima de um arquivo lá, tu consegue recuperar, né? Um arquivo, por exemplo, um servidor de arquivo tradicional de uma empresa, né? Que nem eles falam, a pasta Z, né? Lá o mapeamento. Aquele recurso também existe um comando que geralmente o ransomware, a primeira coisa que ele derruba no servidor, ele vai lá, ele roda um comando. Isso daí, se é da máquina, não serve para muita coisa, né? Ele desabilita. A primeira coisa que o ransomware faz, ele desabilita aquilo e exclui todo aquele... A restauração anterior, né? Esquece, exclui aquilo, né? Eu acho que isso aí eu não vejo como sendo algo seguro. Então, assim, os nossos clientes hoje, no Windows, na máquina? que a gente foca, né? A gente foca em criar várias barreiras e o que está na nuvem também ter várias complexidades de segurança. Em que nível? Do segurança, 2 etapas. Aconteceu uma coisa
modificou muitos arquivos ao mesmo tempo. Ele barra, né? Só deixa com duas etapas, com SMS, com token, né? Então, existem formas desde que a pessoa seja bem atendida, né? Se vier a ser atendida pela Então, GB, a melhor dica que daria para dar para alguém aqui, cara, na verdade, é, em primeiro lugar, o backup. Exatamente. Né? E sempre focar em ter mais de uma solução de backup, né? Um backup local em nuvem, né? Porque às vezes o cliente fala para mim, mas por que eu tenho ter duas soluções de backup? Porque às vezes tu teve um problema ali que nem foi um Ransomware, uma coisa, o backup local ele vai te dar uma restauração rápida, né? A nuvem tu vai depender de um link, né? De ser a velocidade de download, upload para enviar, baixar. Então o ideal sempre é ter duas soluções pelo menos de backup, né? O mínimo. E aí depois do backup ter essas barreiras a mais. Exatamente. Aí todas dentro as barreiras para não de ficar tão cada fácil produto, né? A solução de e-mail tem anti-spam, tem várias outras coisas e aí por diante, né? Sim, Criar sim. essas Não, barreiras. tranquilo, aí já entra As mais profundo. Né? Firewall. Eu digo mais do backup porque o backup em si, o backup, querendo ou não, ele te salva de ter que pagar o negócio, né? Exatamente. Senão tu se fudeu, né? E o backup hoje, assim, a gente atende empresas de pequeno, médio e grande porte. Às vezes, empresa de grande porte, o dono quer estar ciente do backup, entendeu? Porque ele sabe a validade daquilo tem. Então, hoje, cara, lá na GB, o backup, a gente tem uma solução de backup em nuvem, a gente tem mais de 500 clientes a nível Brasil, a gente atende praticamente todos os estados brasileiros com a nossa solução, é uma solução europeia e americana e brasileira. Eu digo brasileira porque a gente executa e a gente tem 2 parceiros, né? E ele tem redundância geográfica, a nossa solução, ela tem várias... Todos os casos de clientes que tinham a solução e tiveram uma perca de dados, seja por ransomware ou qualquer outra forma, a gente teve recuperação de 100% dos dados. Então, a solução é muito boa. Então, tu falou ali de ter um backup, a segunda é chamar a GBO, a primeira. Daí... Vender meu peixe. Já fica o jabá aí, ó. Se der pau lá na empresa. Não, eu pergunto porque, assim, tu falou, tu comentou antes de 10 mil. Eu já ouvi de empresa aqui de Blues, cara pedir, tipo, coisa de 1 milhão. Sim, milhões, bilhões até tem casos, já né? vi empresa daqui de 1 milhão e ter ouvido que os caras não tinham nem backup, cara. Exato. Ali eu tô falando de um caso que foi lá quando começou o Ransomware, né? Que teve aquele caso em 2015, onde os caras também eram amadores e talvez... Nem sabia que podia ganhar tanto dinheiro. E eles também, eu acho que identificam o volume ou que dado que é, são dados sensíveis para criar um valor, né? Porque, por exemplo, vamos supor que o Ransomware... o cara acidentalmente ele invadiu uma pequena empresa, que nem é o foco dele, né? Por exemplo, ele quer atingir um grande para ganhar um valor monetário grande. E aí no meio disso ele atingiu uma pequena empresa. Então, eu não sei de que forma, não faço ideia, né, disso, mas talvez ele deve ter uma forma de entender que aquela empresa vai conseguir pagar X valor para recuperar os dados, né? Então aí eles pesquisam, né? Deve existir uma métrica disso. O cara deve pesquisar, né? É. Tipo, voltou o arquivo de uma empresa X ali, já vai abrir site, vai olhar uma indústria gigante. Ixi, fudeu. O que se fala no meio técnico que a gente está envolvido aí, em grupos, em fóruns e tudo mais, é que no Brasil não existe ransomware brasileiro, né? Que o ransomware ele sempre sai de outros países, né? Se é um brasileiro executando algo vindo de fora, eu não sei, mas eles dizem que no Brasil não tem hoje solução de ransomware algo nacional, né? Isso está vindo de fora mesmo. Caralho. Hoje um país que é muito forte na questão tanto na segurança do bem e do mal falando é Israel, né? Israel, a própria Índia. A Índia é um lugar onde tem o maior número de desenvolvedores do mundo. Existem sites até indianos onde você contrata um freelancer, né? Principalmente para a área de segurança. Os caras investem muito lá. E ao mesmo tempo que quando tu cria uma coisa do bem, né? Tu vai também ter o cara que está lá vendo, se aquilo dá bom, como eu derrubo aquilo, né? Então, ao mesmo tempo que alguém cria uma segurança nova, já tem alguém pensando como é que eu faço para derrubar essa segurança nova. E no mesmo local, porque o cara tá vendo aquilo próximo dele, né? Sim. E aí ele tá dentro do mesmo local. É inimaginável. Mas é foda, porque, porra, tu pega lá, o cara pode ser um pica de um desenvolvedor, ganha 50 pau por mês. Mas ele vê que se ele entrar numa empresa que ele ganha 300 numa paulada, entendeu? Pô, o olho do moleque brilha, né? Cara, é isso aí, então. De alguém do outro lugar do mundo ainda, né? Pra ransomware, a solução é o cara se minar de bloqueios. Fiquei curioso, cara. Né? Fiquei curioso porque, como eu te falei, teve uma pessoa conhecida minha que veio comentar assim, só como alerta mesmo, né? Tipo, não foi nem com questão de pedir ajuda, porque já tinha acontecido e tal. Falou que tinha backups e tudo mais. Até trouxeram essa solução aí, não, porque tem que botar um ponto de restauração de Windows e tal. Eu falei, cara, isso aí eu não vejo como...
tudo bem que é algo a mais. Tudo que é mais vai ajudar, só que é um Mas isso ali pra mim, minoritário, como ainda tá dentro aqui da tua estrutura física e a parada já entrou, é muito fácil do cara ali desabilitar esse teu último ponto de restauração e acabou, morreu. E o pior de tudo, né? Como tu comentou, né, Gui? Por mais que tu invista o máximo que existe hoje em segurança, tu não tá 100% seguro. Não. Aí não existe. Tem um não cara existe, que né? tem um livro, esqueci o nome do autor agora, mas eu li um livro de segurança de dados de 1900 e lá vai pedra para anos 2000, quando explodiu as Big Tech lá atrás, Microsoft, Apple e aquela briga toda, né? E tinha um cara que falou lá atrás a segurança de dados do que a gente vê hoje, né? Onde ele disse, cara, se tu pegar o teu servidor, botar dentro de um cofre, debaixo do mar, não sei o que, mais botar todas as proteções, não vai estar 100% seguro. O cara criou um cenário lá que nenhuma arma nuclear conseguiria fisicamente, e ele também falou, tanto fisicamente quando conseguir conectar, que ele falou, não existe 100% de segurança. Então ele fala lá, cara, uma série assim de fatores, tu pensa, como é que alguém vai chegar? Vai conseguir. Se quiser, vai. A gente vê os ministérios aí do governo federal. Nesse tempo teve, eu não sei se foi da área do E-Social, uma coisa assim. Eu não lembro agora bem certo, mas acho que teve cara, ficou aí 1 mês ou 40 dias. Teve o caso do aplicativo da vacina. Da vacina, ali, né? do também Connect SUS. foi invadido, né? O Isso. SUS lá. Sumiu os comprovantes de vacinação da galera. Aí tu pensa, o governo que tem lá uma estrutura, né? Que creio eu que deve ser muito foda, né, cara? Os caras investem ali, tem dinheiro, né? É invadido, lógico que eles vão ser alvos, né? Fácil, né? Sim, os hackers querem invadir aquilo. Quantos deve ter agora tentando ao mesmo tempo, né? Então, quem somos nós, meros mortais? Foda, cara. Mas assim, daí eu tava entrando nesse assunto porque aí eu fui conversar com outro brother meu que trabalha numa empresa de telecom também e tal. E aí ele tava comentando que no fim, cara, acima de tudo isso que tu trouxe aqui, né, de todas essas barreiras de segurança, tanto interna quanto nuvem, enfim, seja lá o que for, a tua empresa ainda tem que trabalhar na conscientização do teu colaborador, né, que são os usuários do sistema, e em boas práticas, talvez pro cara tomar cuidado em não dar um clique lá num link duvidoso que veio no e-mail, uma parada assim, né? Exatamente, até bem legal, Ramon, isso que tu colocou, esse insight, a gente, na época da pandemia, ali por meados de maio de 2020, mais ou menos, quando o negócio explodiu mesmo, né? A gente criou uma cartilha de conscientização. Foi bem legal. A gente fez 10 mil unidades e saiu espalhando dentro de todos os clientes. E nessa cartilha falava desde de adequar o home office da pessoa, para ela poder ter um mínimo do ambiente de trabalhar, bem como a segurança. Nessa cartilha, a gente foi mais de conscientização mesmo, porque assim, como é que eu vou botar barreira de segurança na casa de cada funcionário? É impossível, né? Era isso que eu ia comentar, cara. Tu levantou esse ponto agora. Pandemia, as empresas todas mandando a galera trabalhar em home office e tal. Tu imagina o tamanho de oportunidade que esses caras, esses ransomwares, né? Exatamente. Tiveram. Porque, cara, aí beleza, as empresas, muitas delas não tiveram o tempo de se adaptar, como tu comentou antes, com VPN, com não sei o quê. Não tem tempo, não tem conhecimento, não tem muita coisa. Leva o computador pra casa, trabalha de casa e um abraço. Cara, e o cara de casa, conectado lá na rede da empresa, trabalhando. E em casa com o mínimo de segurança possível. E dá-lhe trabalhar. Eu até vou contar uma coisa, é bem interessante. Eu vou pegar um café, tá? Esse gancho. Vamos dar uma pausa ou continuar? Não, continue. Quando começou ali o negócio da pandemia, não teve aquele dia que o governador deu o veredito, vai fechar tudo? Era só mercado cheio, e acho que dentro de qualquer empresa, de contas a pagar ou a receber, era assim, adia meus boletos por 90 dias. Isso virou Ctrl-C, Ctrl-V em todo mundo, né? Cara, eu sei que quando o governador falou, em 1 hora eu recebi mais de 50 e-mails, cara. Aí assim, pensa o cara como gestor, CEO da empresa, vê aquilo tudo, cara, aquilo dá até uma tremulada na perna, né? Só que daí eu pensei, cara, conversei com a Kátia, minha esposa, naquele momento, vamos ser diferente. As pessoas precisam do home office. Tem muitos clientes na nossa base e prospects aí na região que não tem o mínimo necessário, né, para ir para casa. Vamos criar um marketing ativo em cima disso, focando na segurança e também no cara preparado para o home office. Cara, a gente explodiu.
isso foi uma explosão, cara. Foi um negócio assim cabuloso. Eu fiz uma parceria com vários fornecedores, pegamos alguns itens específicos, clientes da nossa base, gente que queria abrir o cenário para ficar todo inseguro. Falei, não, vamos fazer diferente. Faltou gente. Foi uma coisa assim muito louca. E aí aquilo tudo que foi adiado, aquele fluxo de caixa que deu aquela onda para todo mundo, a gente conseguiu meio que conseguir aos poucos recompensar com ações, e depois lá na frente aquele fluxo foi normalizando e voltando aquele valor que ficou lá para frente, né? Então a gente conseguiu vencer bem essa maré, porque a gente também surfou a onda necessária, né? A gente não foi oportunista, né? A gente foi... porque assim, falar de oportunista não é o caso, né? Teve gente que na ocasião falou, pô, tá se aproveitando. Não é se aproveitando. A gente tá entregando, né? A gente tá entregando solução, né? Acho que nem esse, né? O sentido da palavra, né? Tipo, depende de como o cara quer interpretar, que no nosso país hoje tudo é oportunista, isso, né? Isso. Mas ali na esquina que vai levantar tem um oportunista para aparecer na foto. É porque a oportunista em si é uma palavra igual a ambição, né? Talvez ela seja confundida. Exatamente. Né? E o oportunista é o cara que tu enxergou apenas uma oportunidade, mas não significa que tu passou a perna em alguém. Tipo assim, foi benéfico pro teu cliente, inclusive. Perfeito, né? Ramon. E teve vários casos, assim, naquela época, assim, divergiu muito, cara. Teve vários cenários. Eu até criei um dia uma folha, cara. Isso deu uns 15 cenários diferentes. Daí o pessoal, mas o que tu desenhou? Eu falei, cara, tem um cenário daquele que comprou para investir em segurança, né? Teve aquele que se adaptou ao home office qualidade, mas deixou o ambiente inseguro. Teve aquele que já era seguro e se tornou inseguro e foi invadido. Teve aquele que não tinha segurança nenhuma, que procurou estar seguro. Teve muitos cenários. Mas assim, a pandemia, ela trouxe um pouco, ela deu uma agitada, mexeu na cabeça da galera aí, para olhar para a segurança, para alta disponibilidade, serviço, por exemplo, de solução de e-mail em nuvem, explodiu cliente querendo, né? Porque o cara tinha aquela solução tradicional na máquina local e pensa que assim, o notebook hoje em dia virou padrão, quase toda empresa é tudo notebook, né? Muita empresa ainda usa desktop, né? Para ser portátil, né? E aí, criar essa alta disponibilidade, cara, e aí faltou item, foi uma loucura, assim. Mas foi positivo, né? Olhando o mercado de TI, para quem são os clientes, né, os usuários, eu acho que foi positivo esse reboliço no mercado aí. A pandemia ela fez dar essa positividade para esse aspecto. Acho que as pessoas olham com outros olhos hoje a questão da segurança. Legal. Ô Gui, e como é que tu vê o mercado que tu tá hoje assim, né, cara? Até uma curiosidade aqui. Só eu ia te fazer uma pergunta, mas talvez é meio viagem. Vamos pegar uma empresa pequena, o cara tá nascendo agora, o cara tem 4 colaboradores, né? Esse cara, ele não tem um gestor de TI dentro de casa, não faz sentido. Também, às vezes, não tem dinheiro para pagar um gestor de TI. Como é que esse cara começa a preparar a infraestrutura da empresa dele? Porque eu até levo de exemplo a minha, por exemplo. Começou eu e meu pai, cada um com o seu computador, né? Daqui a pouco tu contrata uma pessoa, tu compra um notebook, bota para essa pessoa usar. Pô, eu não tenho estrutura de rede ainda, né? Aí contratei mais 2, compro mais 2 notebooks, boto ela para usar com o Windows, com o usuário dela e tal. Como que uma empresa pequena começa a preparar essa infraestrutura dela para poder crescer? Porque uma hora vai dar merda, né? Cada notebook com um usuário, daqui a pouco esse cara já saiu. Potencializa a chance da cagada, né? Isso, aí que eu quero chegar, né? Então, assim, a tua empresa, por exemplo, ela atua pegando um cara pequeno desse e planejando a vida dele? Sim, a gente faz muito isso. Inclusive, esse tipo de cliente é o melhor cliente de atender. Em que sentido eu falo melhor cliente de atender? É o cenário mais fácil da gente ajudar o cliente, né, e conseguir entregar aquilo com mais qualidade ainda. Porque o cara está começando, então ele já vai começar certo, né? Se ele procurar... Tu estrutura desde pequeno, exatamente, né? porque tu já vai se macroestruturando, daí tu vai crescendo de forma organizacional, em que se tu falou ali, minha estrutura de rede, já começa com um switch um pouco maior, já pega um switch gigabit, não pega um negócio que vai trafegar 100 mega, já passa o cabeamento devido, né, que a gente fala em cabeamento, vou falar um termo técnico, Cat6, que vai trafegar o gigabit, se eu botar um Cat5, depois eu tenho que arrancar tudo e botar de novo. O computador é mais fácil, né, eu posso começar com o computador mais simples, porque daqui a pouco vai ter um outro funcionário, eu vou ter mais atividade, vou fazer um upgrade do computador, e esse computador não vai deixar de ser utilizável, mas eu investi numa rede, no que é aquele ativo mais bruto, né? Fazer tudo errado, depois ter que quebrar as paredes e fazer de novo, aí não, né? Então, assim, sim, dá para fazer e
se você que está começando, comece investindo, principalmente no que é mais complexo, já da forma certa. Vai gastar um pouco mais, mas lá na frente vai trazer uma economia absurda. É porque eu digo, essas empresinhas pequenas, o cara não, ele não vai, às vezes o cara nem é de tecnologia, não vai manjar. Sim. Ele não vai nascer certo, né? Exatamente. Vai nascer todo errado. E o cara não tem daí o gestor de TI. Vai ter lá daqui a pouco, quando tiver 20 pessoas dentro de casa, aí já é mais foda de arrumar essa casa, né? Porque tá tudo desconectado. Com certeza. E o problema é justamente esse. Quando tu tem um gestor de TI, beleza, o cara vem, não, vamos organizar, vamos fazer, vamos estruturar tudo. Então, é bacana até de dar dica pra galera que assim, tem empresas como a tua que cuidam dessa infra e conseguem ajudar o cara desde o momento que tu nasceu, a já nascer certinho, já vai saber os próximos passos. E aí eu tenho uma curiosidade. Tu falou de cabeamento e blá blá blá. Por que a empresa botar cabeamento em, tipo, as estações de trabalho aqui, ó? Vai lá, eu tenho 8 lugares aqui. Por que botar cabeamento para os 8 lugares e não usar tudo Wi-Fi? Então, hoje existem soluções Wi-Fi. Não sei se conhece, tem gente que chama de disco voador, os redondinhos. Sim, a marca chama Ubiquiti, né? São soluções inovadoras, são top, não existe concorrente no mercado, os produtos são muito mais caros, um Access Point da Ubiquiti custa na média de R$1.000, um de entrada, quanto um outro custa 300, por exemplo, de uma TP-Link, vamos falar assim, né? São produtos que trafegam acima de gigabit já, onde dependendo da placa Wi-Fi do notebook, tu vai ter uma experiência melhor até do que cabeado. Só que depende do tamanho da empresa e da forma que ela vai escalonar, o negócio dela vai crescer, tu vai ter que ter uma infraestrutura de Wi-Fi muito potente, né? E depende do tipo de equipamento, sinal. Se tu investir muito bem na parte do Wi-Fi, vai ser show de bola. Só que tem que investir pesado, talvez senão até mais. Vai custar mais caro do que cabeada se tu investir. Entendi. Exatamente. Tá. Por isso que muitas pessoas escolhem não investir muito, porque o Wi-Fi de qualidade ele sai caro, né? Só que tem o custo-benefício, né? Pegando um gancho que tu falou antes, tu falou dos clientes das pequenas empresas que estão surgindo e que querem ter uma qualidade, mas a gente tem vários clientes que a vida deles ela foi acompanhada dentro da AGB também. São empresas que talvez eram pequenas, médias, e a AGB começou a atender, e a gente trabalha muito com planejamento orçamentário junto ao nosso cliente. Que em sentido, eu tenho X valor para gastar hoje, a gente cria um planejamento e a gente vai trabalhando proativo. Em que sentido? Vamos supor, você é meu cliente. Aí chegou lá, daqui 3 meses, tu precisa comprar uma máquina, porque tu já tem 20 usuários. Se tu ficar mais de um ano sem trocar uma máquina, vai chegar um momento que, cara, tu vai parar, tu vai ter que começar a ter um técnico aqui dentro para arrumar todo dia. Tu tem que criar um planejamento sempre trocando. Tem cliente que às vezes fala, mas a máquina não parou ainda. Cara, não importa, compra pelo menos uma reserva. Uma hora vai parar, e vai parar 2, vai parar 3, vai parar 4, então tu tem que criar... Tu vê como é foda ter uma empresa, cara. Exato. Até isso tu tem que pensar e programar. Né? Eu digo brincando, né, cara? Porque a galera vê, né? O que ele comentou faz muito sentido. Vamos lá, tu tem 20 funcionários. Faz total sentido. Tu tem 20 funcionários numa empresa. Esse assunto eu sou curioso. Tu não vai reciclando, digamos assim. Tu não vai comprando novos equipamentos. Daqui a pouco começa a pifar um, pifa outro. Dá pau em um, dá pau em outro. Daqui a pouco tu tá com 4, 5 pessoas paradas. Tu vai ter que ter um desembolso de comprar 4, 5 computadores novos, ao invés de tu vir planejando mensalmente, esse mês eu compro um, mês que vem eu compro outro, outro mês mas eu compro outro. Mas é foda. Depende do tamanho que o cara já tá. A gente cria um número hipotético, assim, que é de 36 a 48 meses a vida útil de uma máquina, né? Porque, cara, a tecnologia, ela avança muito rápido, né? Um processador que tu comprou hoje em 2022, em 2025 ele já é ultrapassado, o mercado nem vende mais e nem tem mais garantia para o teu equipamento, né? Então, é muito voraz o mercado, ele vem engolindo dia a dia e aquilo não tem mais valor nenhum, né? Lá na contabilidade o ativo vale 0, né? Ele já depreciou tudo, né? Eu até gosto de comparar com um veículo, né? Com um carro, porque, por exemplo, eu comecei a minha vida lá, seja solteiro, casado, cara lá, família, fui lá e comprou o primeiro carro 0, né? Fui lá e comprou um carro básico de entrada, passou 4, 5 anos, não troquei veículo, beleza, vou arrumando e tal, só que aquele veículo, a minha qualidade de vida, seguindo a lógica, né, da vida, foi melhorando. Antes eu viajava de Indaial para Timbó, para Blumenau. Agora eu quero ir para Florianópolis, eu quero ir para São Paulo, aquele veículo não vai mais me atender. É a mesma coisa do que um computador, entendeu? O cara hoje começou trabalhando como um assistente administrativo, daqui a pouco o cara é analista, aquela máquina não vai mais fazer sentido, né? E até os próprios softwares vão ficando mais pesados, mais robustos, eles ficam mais difíceis de trabalhar numa máquina antiga, né? É a mesma coisa do celular, né? Justamente para moer a máquina já, né? Sim, o celular é o conceito de
Pera que eu vou lembrar. Obsolescência programada. Eu vou pegar até tipo o exemplo aqui, ó, o iPhone, né? Eu sou entre aspas, o pessoal fala de fanboy, né? Eles criam. Eu uso muita coisa da Apple há muitos anos. O cara que tem um iPhone, se ele quer sempre gastar pouco e ele tá com a tecnologia inovadora, a mais atualizada, cara, troca todo ano, vai sair muito barato. Troca todo ano. Porque às vezes tu dá R$1.000 de diferença. Existe, todas as operadoras hoje tem plano que tu leva lá, eles te dão um celular novo, às vezes tu não paga nada. Na Apple, lá nos Estados Unidos, já teve vários casos que eu estive lá, em diversos estados diferentes dos Estados Unidos, que para mim saiu quase zero a troca de um ano para o outro. Tu dá o teu antigo e... Faz o trade-in lá, né? Eles fazem uma avaliação na hora, é muito louco, cara. Lá vale a pena. Eles olham pro teu item, eles tiram a capinha assim, olha, vê a saúde da bateria, vale tanto. Eles têm uma tabelinha lá, né, do valor mínimo, médio, máximo e o premium, né, que é o... Cara, eu geralmente ganho o premium, porque sempre tá impecável, cuida bem. Então eu vou lá, dou $100, $150 e já pego o novo. E já tenho um novo. Aqui no Brasil a Vivo dá 200 pila no teu. Isso. E parcela em 24 meses o resto. É foda. Mas o que tu falou é verdade, porque assim, ó, o iPhone tem aquele recurso, eu não sei no mundo Android como é que é, saúde da bateria, né? Saúde da bateria. Tu comprou o celular, depois de um ano, a bateria que durava o dia inteiro já dura só até meio-dia, né? Isso. E então, a saúde da bateria já está lá em 94%, 92%, 88% e vai derretendo. E nesse dia nós estava lá em casa conversando com alguns amigos e o pessoal, pô, o celular é muito caro, né? R$10.000 um celular, é um absurdo, eu não pago isso, né? Nós uma discussão, um outro lá de Android e tal, e a galera em massa falando de iPhone. Não, eu não pago, não vale. Eu falei assim, qual é a tua principal ferramenta de trabalho? Eu queria, cara, deu até um impacto, todo mundo ficou assim em silêncio. O que tu mais usa? Tu fala no WhatsApp com o cliente, tu fala no WhatsApp com a tua família. Tu vê coisas da tua empresa ali, tu lê e-mail, mas pega o teu dia, né? O teu dia, as tuas horas úteis, 8 horas úteis, e onde tu mais trafegou dados, onde mais se comunicou. Cara, o celular, eu até falo, se custasse 20 mil é barato. Não quero entrar no aspecto monetário, né? Mas às vezes o cara vai lá, compra um computador, um notebook de R$50 mil, por exemplo, de 10 mil, de 20 mil. Mas o celular lá do cara é uma tralha velha e o cara não consegue nem falar com o cliente. Então, o pessoal também tem que saber direcionar o investimento, né, da área de TI hoje, né? É verdade. E começa no celular, porque no celular é o pilar 1, né, de comunicação, né? E faz sentido olhar por esse lado, né? Porque a gente olha só o preço, né, do aparelho, quanto olha. Pô, o novo saiu, pô, 12, mas o que esse aparelho me traz, fuder, né? Exatamente. Ele faz tudo, né? Faz tudo. É o teu computador, né? E é aquelas vezes que tu falou, o cara gasta 8 mil, 10, vai lá, um Dell, um XPS daquele lá. 15 pau XPS, usa 3, 4 horas. Às vezes o cara precisa dos dois, né? Do melhor notebook, tá na rua, o XPS tá aqui em cima do balcão aqui. 15 exatamente. Pau parado aqui em cima. Na rua, o celularzinho no bolso. Um iPhone 7 ainda. Recebendo aviso que não vai mais atualizar. E daí o Wi-Fi... Daí tu vai lá, tu investe numa Wi-Fi da Ubiquiti, por exemplo, né? E aí tu usa um celular de 5 anos atrás. Tu investiu numa tecnologia 2022 que é o Wi-Fi 6, por exemplo, que agora o negócio é o Wi-Fi 6, né? Não sei se já ouviram falar. O Wi-Fi 6 é que já trafega 2 gigabit, porque já é uma onda diferente, já é mais limpo, mais rápido. É tipo como se fosse o 5G da... Vamos comparar, né? Hipoteticamente, 5G e o Wi-Fi 6. Aí o cara investe lá e o notebook do cara nem... Então o cara tá ali com 20 computador dentro da empresa com o modem da Vivo, que a Vivo entregou o padrão, é uma bosta, né? Exatamente. É igual com a palavra, não é uma merda. Não funciona. Analogia ali, é óbvio que vai ficar lento, né? A conexão, né? Analogia sem nenhum tipo de preconceito. É o cara que tem o carro 1.0 e vai lá e abastece com gasolina Podium. É isso aí. É isso aí, pra quê? Ou aquele cliente que a empresa cresceu, tá faturando um monte, o cara tá comprando um monte de máquina boa, mas o servidor é uma porcaria, né? Então, tem que... Tudo tem que conversar, né? Tem que conversar. Não adianta tu investir numa... A tecnologia é assim, né? Não adianta tu investir um monte no software, mas tu não tem máquinas boas para conectar. Não adianta tu ser uma puta empresa de engenharia, criar um negócio, um produto, mas tu não tem um software de engenharia. Então, é totalmente conectado. É o conjunto, né? É um conjunto da obra. É o contexto da obra. Pô, da hora. Acho que eu vou virar teu cliente aqui. Já ganhou um cliente. Que a gente tem coisa para fazer, né? Tem que adaptar a estrutura. Enfim, tava pensando que era um negócio que eu tinha bastante curiosidade, porque... assim, a gente vai pesquisando, mas tu não consegue entender nada, né, cara? Tem que ter alguém que manja. Cara, aqui assim, dentro da GB, eu, Guilherme, assim, que faço hoje, a minha função é mais relacionamento comercial, um CEO numa empresa, ele acaba estando envolvido em tudo, né? Desde da janela que ficou aberta lá,
Em tudo, né? Porque o cara vai olhar, é o dono do negócio, você vai olhar para todos os aspectos. Mas hoje o meu papel é mais o relacionamento comercial. E com toda a bagagem, aí 10 anos, começando sozinho, trabalhando 1 ano e meio sozinho, cara, a gente conhece basicamente tudo, né? Chega no cliente, o cara precisa de um RP. Eu já sei o RP mais assertivo possível para aquele meu cliente, porque eu tenho 300, 400 clientes. Eu já sei as dores que os meus clientes passaram, né? E às vezes um RP para ti e para o Gilson, mesmo se eles são do mesmo segmento, não vai encaixar, porque eu já sei o teu perfil, onde tu quer chegar e onde... né? Então, a gente já tem... Então, por isso que eu digo que a GB ela entrega a solução. Hoje o cliente nos procura, eu preciso de um software, eu preciso de um telefone IP. Com quem que eu falo? A gente sabe com quem falar. Ou a gente pode até fazer isso para você, depende do que você quer. Eu preciso de um Wi-Fi, eu preciso de um alarme. Alarme, por exemplo, é uma coisa que hoje não se fala mais muito, mas ainda se usa. Câmeras, né? O que que tu quer com câmera? Tu quer ver de noite, né? Então, assim, cara, é um mundo muito amplo. Legal. Muito amplo. Legal. A conversa, às vezes, a gente vai no cliente e fica 2 horas falando, né? E às vezes o cliente pensa que ele precisava investir 10 mil, 20 mil. Teve uma call muito interessante nesses dias, estavam envolvidos os 2 donos e as esposas da empresa e tal. E eu comecei falando com eles das soluções. Nós já tinha meio que engatado uma solução para eles, né? Vou entregar a solução. Cara, no final eu entreguei isso aqui já. Porque eles se interessaram mais do que até eu oferecia. Eu falei, hoje eu comercialmente fui até ruim, porque eu segurei um pouco a onda, né? Mas eles viram o benefício daquilo, né? Então, porque é muito amplo o assunto, né? Tu começa a falar disso, disso. Eu tô aqui, tô te ouvindo, tô viajando aqui na ideia. Mas é verdade. O cara precisa de muita coisa. Tu falou antes de PC. Por exemplo, um notebook aqui, ó. No último, 1 ano de garantia, geralmente eles vêm, né? Os novos aqui. Último dia de garantia, pau, não ligava. Menina chegou pra trabalhar de manhã aqui, pau. Pô, não liga, não vai. Apertava o botãozinho, a luzinha acendia, nem sinal do bicho, cara. Fui mexer, dei uma tirada na bateria pra dar uma olhada, pau. Nada. Pensei, fudeu, né? Já falei pra ela, puxa a nota fiscal desse equipamento pra ver, né, cara? Olhou. Último dia da garantia. Eu falei, caralho, velho. Tu acredita nisso? Sorte. Aí abriu o chamado. Abriu o chamado. Os caras fizeram a reposição, cara. A placa foi pro estouro. Acontece. Último dia de garantia. No último dia, cara. Mas é assim, ó. Beleza, vai lá, passou. Acho que se passou um dia, os caras não tava nem aí, né? Não, passou. Prazo é prazo. Mas aí é essa, aí tu vê, né, cara? Como tu não pensa, não se prepara, ia fuder, tem que comprar um novo. Tu falou em garantia, né? Uma coisa bem interessante que eu sempre falo para as pessoas hoje, no mundo tecnológico, as pessoas, quando vêm cotar alguma coisa, falando do nosso setor comercial, né? Do que a gente vende, produtos, licenças, o cara vem lá, Guilherme, quanto custa isso aqui? Custa X valor. Mas na internet custa R$300 a menos. Cara, beleza, na internet, vamos comparar, né? Vamos botar, eu sempre gosto de entrar nessa discussão para o cara entender o valor. Na internet, qual é o teu prazo de entrega? Primeiro ponto, né? Tu estás falando com quem na internet? Com o site, né? Não estou dizendo que a internet seja ruim, né? Mas a gente já teve vários, não foi um, não foi dois, foi dezenas de casos de clientes nossos que por causa de R$200 a menos, compraram na internet e o equipamento chegou com defeito. E aí depois, agora como eu resolvo? Cara, não posso te ajudar, tu não comprou comigo, né? Então, de tu ter um parceiro local que vai te entregar a solução, a gente tem equipamentos de empréstimo que eu vou emprestar para o meu cliente, eu não vou deixar meu cliente na mão. E acontece, a gente, por exemplo, hoje, esse mês de maio, a gente aumentou 50% a nossa meta, né? E a gente está quase batendo já esses 50% a mais. A gente fez 190 vendas. Dentro dessas 190 vendas foram mais ou menos 1.200 itens. Isso eu estou falando só da parte de produto, que envolve venda de notebook, venda de servidor, venda de monitor, venda de itens da Dell, né? Seja o que for dentro do mercado nacional que a gente vendeu. Cara, desses 1.000 itens, se um der garantia, é pouco, se for falar, né? Não que tem que dar garantia que é defeito, mas Sim. É 0,1%. É normal que aconteça também, né? Não, é normal que aconteça. Pode ser. Mas tem que ser a minoria, né? Mas eu concordo contigo, cara. Tem coisas que é foda, assim. É que a gente vai pela internet, às vezes pela comodidade. Isso. Porque o cara também não sabe que tem, por exemplo, cá entre nós, a tua empresa é uma empresa que prestaria esse serviço, está muito próximo do cliente, mas a maioria às vezes procura nessas lojas de informática só. Sim. Né? A loja de informática às vezes é meio... A loja ela vai atender o público, entendeu? Pessoa física e corporativo. Nosso foco é só corporativo, exato, né? Exato. É um pouco diferente. Aí tu acaba indo pra internet. A gente também teve uma experiência com esses PC aí, esses all-in-one aí, ó. Meu Deus, cara.
Compramos um dia, cara, e comprei, quando foi usar, uma carroça de lento. Aí já tem que fazer um upgrade, botar um SSD. Foi a primeira coisa, né? Eu pensei, vou botar um SSD. Melhorou. Ficou top daí. Mas assim, quando eu fui pro suporte da marca ali, né? Não vou falar a marca em cima. Quando a gente foi pro suporte para tentar trocar uma ideia, para falar, porra, cara, a gente acabou de comprar o computador que, querendo ou não, a parte de hardware dele não é ruim, se tu olhar, né? Mas é uma porcaria, cara. Não vai, velho. Mal abrir um Word na máquina. E o suporte? Aí é que isso é uma discussão que eu falo muito. A gente fala hoje home office e trabalhar local. A gente fala de venda e-commerce e venda local, né? É sempre comparado esse mundo digital em todos os aspectos, né? Por isso que antes, quando a gente falou lá no começo, né? Vou voltar de novo, né? Vou rebobinar a fita. A gente falou, as pessoas querem escalar tudo no web, mas no tradicional está faltando qualidade, né? As pessoas, hoje de meio dia eu estava almoçando ideal, cara, tem uma fila no restaurante, pegar esse insight. Gigante, cara. Chegou 2 empresários lá, atrás de mim, pô, cara, que fila, nunca tem essa fila grande. Tem 3 restaurantes, assim, mais conhecidos, né? Tem vários, né, em Dayal, mas, cara, funila tudo ali, né? Tipo, já é uma dor, né, da cidade. Então, é uma dor local, não é um negócio e-commerce, né? Então, existe muita coisa para ser feita hoje, né? E eu acho que esse mercado mais tradicional, face a face, né, pessoa com pessoa, esse atendimento local, falar até, tipo, que nem eu falei, o cara ter a experiência de comprar uma coisa online ou comprar com a gente. Cara, teve um caso de uma empresa de Blumenau também, o cara comprou com a gente, mas veio através de um distribuidor, né? Se ele tivesse comprado online, o item chegou com defeito, por exemplo, chegou direto lá, um faturamento direto para o cliente. No mesmo dia eu repus um item até superior ao dele. E eu falei assim, enquanto aquele item não voltar, cara, pode ficar com o meu item aí. E no final foi muito legal, porque ele comprou o meu item de empréstimo. Ele falou, cara, tu me deu um atendimento excelente, eu precisava de mais um, comprei. Então, assim, cara, tu ser diferente, né, tu entregar, e é o básico, é isso que a gente falou antes, o básico, cara, se tu não souber fazer o básico pelo teu cliente, cara, isso não vai te custar nada, às vezes, né? Tu fazer o básico, tu vai ganhar o cliente. Então... Ficou uma lição aí, hein? É uma lição para todo mundo, né? A gente tem que fazer o básico, porque o básico ele pode nos dar muito lá na frente. Massa. Pô, fechou de bola, Guizão. 1h30. Caraca. 1h30, eu tava batendo o olho nisso agora. Gui, eu nem cara, foi bem inesperado, cara, o episódio com o Gui, né? Apareceu, a gente se encontrou online, a gente nem se conhecia antes, cara, foi uma surpresa. Eu perdi até o time aqui, tá? Achei que não, mas não tem time. Aí o papo quando flui, vai embora. Pode explodir fronteiras aqui. Mas sim, cara, foi uma surpresa, cara, legal. Eu sabia que ia ser um papo bacana, eu tinha bastante curiosidade já também em alguns aspectos, né, que a gente já tocou. Enfim, tem N coisas que a gente pode ainda ficar falando sobre esse mundo aqui. Mas te parabenizar, cara, pela trajetória, tá? Como um empreendedor. Trocamos uma ideia ali online já algumas vezes. Deu para sentir que o teu perfil é diferenciado. Eu acompanho tu agora lá no Insta também, né? Dá pra perceber assim o quanto tu se doa. Tu não é o cara que veio aqui e falou isso tudo, que é um cara pró-cliente, que pensa diferente, que faz diferente. Reflete, dá pra ver que tu realmente se doa frente ao negócio e é merecido o tanto que tu evoluiu, tanto que o teu negócio já cresceu. Parabéns, cara, né? Muito obrigado. Empreendedor muito obrigado. Raiz faz falta de fato no mercado. Raiz. Né? Empreendedor sem raiz. nutelagem, né? É isso aí, cara. E o empreendedor raiz, o dono da empresa, o CEO, ou seja, qual função você é, cara, você tem que vender a imagem do seu negócio, você tem que ser dono do negócio, tem que ter atitude de dono, cara. E o dono, de cima para baixo, baixo para cima, seja o invertido, do cara mais baixo lá da empresa, é todo mundo igual, é todo mundo no mesmo nível. Então, assim, eu tô lá, eu falo pro pessoal, cara, se amanhã encher o suporte aí, vamos junto, cara. Eu pego o carro, vou junto com a galera, eu vou pro outro lado e o pau pega, cara. É isso aí, ninguém tem frescura, né? Então, falta mais disso no mercado, né? Falta que façam o básico, falta quem vista todas as camisas. E é isso aí, para isso, pro propósito, por isso que o Boné fala muito, sucesso não aceita preguiça, né? Boa. Eu sou um cara aí que durmo 5 horinhas aí por noite aí, e o resto aí é trabalhar, e agora incorporando aí em torno de 1-2 horas de exercício físico por dia, porque o corpo vai envelhecendo aí e vai pagando, né? Mas, cara, agradeço muito, uma satisfação muito grande aí. Mandar um abraço aí pro meu padrinho aí, o Thiago Caran, né? Padrinho de estar aqui, né? Verdade, Thiago Caran, grande amigo. O Geraldo meu, tá devendo uma pra nós agora aí, eu sempre cobro o Caran. Vamos marcar uma... Vamos trazer aí, vou bater um papo.
Vamos bater um papo e vamos marcar uma carninha aí depois. Pô, demorou, né? Verdade. Os homens gostam do negócio. Verdade. Obrigadão. Vamos cobrar eles. E a gente deixa aí os canais do Ninguém é Dono da Razão aberto. Tá afim de vir aí trocar uma ideia com a gente, assuntos aleatórios sobre o que tiver afim de bater papo com a gente. Entre em contato aí, senta aí onde hoje está o nosso amigo Gui e vamos trocar ideia. É isso aí. Valeu. Não, pode falar, Gui. Manda bala aí. Sigam as nossas redes sociais aí, né? AGB Computadores e DG Sistemas Inteligentes. Vamos botar na descrição do vídeo depois. Botar também aí. Pode seguir eu também aí. Cara, e assim, aqui a gente falou de um papo aleatório aí, foi até um pouco técnico em alguns aspectos, até pela atribuição, né? Mas além do mundo comercial, cara, tem uma dúvida, eu sou novo, eu sou jovem. Cara, me procura também. Estou à disposição aí para ajudar quem for. Aqui trocar ideia e compartilhar conhecimento. Focando em valores monetários. Nosso foco aqui é trocar conhecimento e que todo mundo se ajudar junto. É isso aí. É isso aí. Beleza. Massa demais, Gui. Massa demais. Valeu. Galerinha, obrigado por quem ficou até agora aqui com a gente. Para quem assiste o Ninguém aí no YouTube, né? No Spotify também, para quem nos acompanha. Não esquecendo, pedir o like para vocês aí no vídeo, caso tenha gostado do nosso papo aqui com o Gui e sobre os assuntos que a gente trouxe. Se inscrever no nosso canal também, compartilha com um amigo. Vamos deixar as redes sociais do Gui aqui também, como ele falou, a porta está aberta. Se tiver dúvida, quiser bater um papo lá com ele, seja qual for o negócio ou a dúvida, fica à vontade. Com nós aí também as portas sempre estão abertas para quem quiser vir aqui sentar e trocar uma ideia descontraída. N assuntos. Tá? Sem script, né, Gui? Tá aqui, ó, prova viva. Não foi nada combinado. Nada foi combinado. Tudo aqui no pau pega. O gogó. E a dica que o Gui deixou aqui, cara, falta mais vontade de resolver problema no mercado aí, galerinha. Porque oportunidade tem, não é, Gui? Os preguiçosos aí, se eles querem ter sucesso, não pode ter preguiça. Manda mensagem pro Gui, vai buscar teu bonezinho lá e fazer acontecer. Pode vir buscar. Uma xícara também para tomar um cafezinho. Aí, ó, quente. Boa. Fechou. Tamo junto. Gui, brigadão, tá, cara? Valeu. Galerinha, lembrando que ninguém é dono da razão. Valeu.